Depois de 3 meses de briga com a amiga de infância e rainha da escola, eu atualizei meu status nas redes sociais. Eu me casei. Daqui para frente, vou estar oficialmente casado. Todos no grupo de amigos estão me parabenizando enlouquecidamente, dizendo que nós, amigos de infância, finalmente passamos do uniforme escolar ao vestido de noiva. Enquanto a atmosfera no grupo estava animada, eu adicionei a professora linda e madura ao grupo. Não se engane, ok? Esta é minha esposa. O grupo, que estava animado, congelou instantaneamente. 2 dias atrás, enquanto arrumava a casa do casamento, eu acidentalmente quebrei o copo que ela ganhou do luar. Eu hesitei por um momento, tirei uma foto dos pedaços quebrados de porcelana e enviei para minha noiva, Lu Yuetin. Lu Yuetin respondeu à minha mensagem. Estou em casa esperando. Eu olhei para o meu ferimento que ainda sangrava. Não esperava que a ferida fosse tão profunda. Se soubesse, não teria apressado as coisas. 15 minutos depois, Lu Yuetin voltou. Ela viu os cacos de copo no chão e sua expressão ficou sombria. Lu Xiene, o que você fez? Eu, confrontando Lu Yuetin, não pude evitar de me sentir desarmado. Desculpe. Foi sem querer que eu esbarrei e fiz cair. O peito de Lu Yuetin subia e descia rapidamente. Ela estava ofegante. Ela, controlando a raiva, apontou para os cacos no chão. Seu tom era gelado. Pegue isso e, sem vergonha. Eu percebi que ela estava brava. Não imaginei que ela ficaria brava por causa do copo que seu ex a presenteou. Eu abri as mãos e olhei para ela, dizendo: acabei de me cortar na mão. Vou colocar um band-aid primeiro. Ela não olhou e, com a mesma voz fria, disse: eu pedi para você pegar isso. Você não ouviu? Eu segurei a mão de Lu Yuetin, que estava pendurada ao seu lado. Desculpe. Posso te dar um novo, tudo bem? Lu Yuetin afastou minha mão. Lu Xiene, você não é uma pessoa descuidada. Você não fez isso de propósito, certo? Ao ouvir isso, uma sensação intensa de amargura subiu em meu coração. Apenas uma xícara. Você realmente precisa ficar brava comigo? Ao ouvir isso, Lu Yuetin não conseguiu conter sua raiva. Uma lembrança. Falar é fácil. Você sabe qual é esse copo? Ela não continuou a falar. Pegue e colhe de volta para mim. Quando ela disse isso, o sangue no meu corpo parecia esfriar completamente. Eu não sabia que um copo que ele deu a ex era mais importante. Eu a observei em silêncio. Porque esse é o copo que sua ex te deu, certo? Nós dois vamos nos casar. Você realmente quer guardar as coisas dele para o resto da vida? O que eu quebrei não foi um copo, mas sim a conexão entre você e ela. Então você está brava comigo. Um som claro de tapa ecoou. Lu Yuetin me deu um tapa com força. Eu inclino minha cabeça para um lado. Minha mente ficou vazia, zumbindo em meus ouvidos. A temperatura de Lu Yuetin caiu a 0. Minha mão tremeu levemente, causando uma dormência, e eu gritei baixinho rolar. Olhei para ela com decepção. Lu Yuetin, eu estou errado? Depois de dizer isso, me virei e fui embora. Lu Yuetin se agachou para pegar os pedaços de cerâmica no chão. Ela percebeu que sua mão, que me deu um tapa, ainda estava dormente. Ela estava inquieta. De repente, ela jogou o pedaço que havia pegado no chão. O porcelanato, que já estava quebrado, se despedaçou ainda mais. Eu saí correndo. Correndo apressadamente, eu tropecei. Minha palma e meu joelho tocaram o chão, arranhando e sangrando. Eu rapidamente me levantei. Agora, eu só quero sair daqui o mais rápido possível. Eu passei por uma mulher de uma silhueta impressionante. Saí apressadamente. A mulher observou toda a cena. Ela olhou para as chaves que estavam caídas no chão. Estava prestes a avisar em voz alta. Quando ela virou a cabeça, eu já havia saído de carro. Apenas as luzes traseiras do carro ficaram. Eu voltei para casa e fiquei em frente à porta revistando todos os bolsos da roupa. Não havia nem sinal da chave. Eu estava encostado na porta. O lado esquerdo do meu rosto ainda estava um pouco dolorido, mas meu coração estava ainda mais angustiado. Depois de um tempo, decidi voltar para procurar a chave. Talvez ela tenha caído quando eu caí antes. Fora do portão da comunidade. De repente, fui impedido de passar por uma mulher. Eu nem consegui ver como era a mulher à minha frente. Com a voz rouca, eu disse uma coisa. Não preciso de vendas. Depois de dizer isso, me preparei para contornar a pessoa à minha frente. Então, a mulher estendeu a mão. Ela tinha uma chave na palma da mão. Só então eu parei e olhei para a mulher à minha frente. Ela era muito bonita. Até parecia mais bonita que a Lu Yuetin. Ela era alta e tinha uma aura um pouco fria. Era do tipo elegante e intelectual, uma professora linda e madura. O olhar da mulher também caiu sobre o meu rosto. Quando ela viu meu rosto, parecia que houve um instante de distração. Eu peguei a chave.
Olhando para baixo, agradeci a ela. Obrigado. Você poderia trazer? Enquanto falava, tirei o celular do bolso. Deixe que eu pago o combustível. A mulher fez um gesto com a mão. Não precisa. Um encontro casual. Ela sabia bem que me olhar assim era indelicado. Imediatamente desviei o olhar. Em seguida, ela virou-se e foi embora. E eu dormi em casa por 2 dias. Meu celular também ficou sem sinal por 2 dias. Na tarde do terceiro dia, a campainha tocou. Eu estava deitado na cama e não tinha força nenhuma. Esforcei-me para levantar da cama e abrir a porta assim que a porta for aberta. Meu bom irmão, Jean-Yves, estava na porta. Ele estava prestes a dizer algo para mim. Me vendo tão abatido e pálido, ele franziu a testa e perguntou preocupado: O que você tem? Eu silenciosamente abri caminho, mas não respondi à pergunta. Jean-Yves não teve pressa em perguntar depois de entrar pela porta. Ele fez uma tigela de macarrão cozido para mim. Depois que terminei de comer, ele perguntou novamente: O que aconteceu, afinal? Eu o olhei com tristeza e disse: É a Lu Yueting. Fui à casa dela e acidentalmente quebrei o copo que o ex dela deu a ela. Ela me deu um tapa. Fiquei paralisado por um momento. Nós crescemos juntos desde pequenos. De qualquer forma, ela não iria te bater, certo? Eu fiquei em silêncio por um tempo e disse: É verdade. Ao ouvir isso, Jean-Yves imediatamente ficou irritado. Todos ouviram dizer que vocês dois vão se casar. Deve ser uma questão de tempo até se casarem oficialmente. Quem diria que isso acabaria assim? Depois de dizer isso, ele viu o arranhão no meu joelho. O que aconteceu com você agora? Eu estava deitado de lado no sofá, com os olhos fechados, e disse: Eu caí acidentalmente. Depois que eu adormeci. Jean-Yves só então saiu da minha casa. Então ele ligou para Chuvanher. Pouco depois, Jean-Yves chegou ao bar Happy Burn. Ao entrar, ele pegou uma garrafa de bebida no balcão. Ele entrou no camarote interior. Ele é considerado um cliente regular aqui. O gerente o reconhece. Ninguém se atreveu a impedi-lo com essa postura de briga. Jean-Yves abriu a porta da sala privada. Ele atirou a garrafa de vinho inteira no chão perto de Lu Yueting. A garrafa se despedaçou aos pés dela. Chuvanher ofegou. Ela ficou entre Jean-Yves e Lu Yueting. O que aconteceu? Por que você está tão irritado hoje? Jean-Yves olhou para Lu Yueting com uma expressão fria e ameaçadora. O que aconteceu? Lu Yueting esvaziou o copo de vinho de uma vez. Ela apertou a mão direita até as articulações ficarem brancas. A memória de ter batido no protagonista masculino naquele dia estava muito clara. Chuvanher se virou para olhar Lu Yueting. Você realmente bateu no protagonista masculino. Não é à toa que você tem me chamado para beber esses dias. Os 4 são amigos de infância. As gerações dos pais também são próximas. Como ele está? Lu Yueting soltou a palma da mão direita. Perguntou impotente. Jean-Yves a encarou. Você não vai verificar por conta própria? Ao ouvir isso, Lu Yueting fechou lentamente os olhos. Deixei-o se acalmar. Eu também preciso me acalmar um pouco. Vamos lá mais tarde. Jean-Yves deu uma risada curta e assentiu. Tudo bem. Depois de falar, ele se virou e foi embora. Ao sair do box, ele deu uma olhada em Chuvanher. Chuvanher engoliu em seco e disse para Lu Yueting: Eu vou embora. Caso contrário, Jean-Yves ficará bravo comigo. Quando acordei, percebi que havia um aroma no ar. Sons vinham da cozinha. Pode ser que Jean-Yves tenha chego. Chuvanher trouxe o último prato de peixe a vapor à mesa. Xian, você acordou. Eu esfreguei meus olhos cansados. Vanher, você também está aqui. Chuvanher viu meu rosto levemente inchado, pensando que Lu Yueting foi realmente cruel. Mas ela também não mencionou nada sobre Lu Yueting e riu baixinho. Eu não irei. Com medo que você seja envenenado pelo Jean-Yves. Durante toda a refeição, só eu estava comendo seriamente. Chuvanher e Jean-Yves apenas deram algumas garfadas, me observando o tempo todo. Depois de terminar a refeição, tirei uma pequena caixa longa de veludo azul. Coloquei a caixa ao lado da mão de Chuvanher. Por favor, entreguem a pulseira de noivado da família a ela. Olhando para a pulseira à minha frente, Chuvanher perguntou: Você gostou dela por tantos anos? Realmente consegue cortar esse laço assim? Ao ouvir isso, eu toquei o lado esquerdo do meu rosto. Não consigo. Mas ela me acordou. Se não fosse por essa palmada, eu ainda poderia me confortar. É só um copo. Essa palmada destruiu todas as minhas esperanças sobre ela. Jean-Yves e Chuvanher são meus bons amigos. Esse assunto de sentimentos não é algo que eles possam interferir. Depois que eles saíram, eu fechei a porta e respirei fundo. Em seguida, eu peguei meu celular. Liguei o aparelho. Jean-Yves me enviou várias mensagens. Além de Jean-Yves, só havia mensagens dos atendentes do café.
Eu parei meu dedo no nome fixado no topo. Querida esposa. E ainda colocou 2 emojis de coração. Lu Yuetin não enviou nenhuma mensagem para mim. Quanto mais eu olhava para essa anotação, mais irônico parecia. Eu imediatamente cliquei para remover como amigo. Organizei todas as fotos sobre Lu Yuetin do meu escritório. Eu nem pensei que conseguiria organizar tantas coisas. Na manhã seguinte, fui ao café. Depois da graduação, eu abri um café bem charmoso, porque acordei cedo. Eu trouxe café da manhã para todos os funcionários do café. Após 3 dias sem contato, eu apareci no café. Os funcionários ficaram bem surpresos e todos me cumprimentaram. Chefe, onde você esteve nos últimos 2 dias? Te enviei uma mensagem e você não respondeu. Eu ri de mim mesmo. Acabei de terminar com minha namorada. Os funcionários ficaram surpresos. O chefe disse que, ao se casar, eu deveria trazer doces para eles. Mas ninguém mencionou nada. Um dos rapazes sorriu para mim. Chefe, não fique triste. Hoje é quarta, a Bela pode vir à nossa loja. Olhe como a Bela está cheia de vida. Eu ri suavemente. Que Bela é essa? Está tão preocupado com ela? Outros funcionários começaram a conversar animadamente comigo. Há uma mulher muito bonita que vem à loja pelo menos 3 vezes por semana. Geralmente ela chega por volta das 8. E vem sempre às quartas, quintas e sábados. Isso realmente despertou minha curiosidade. Que tipo de beleza deve ser para que eles se lembrem tão bem? Estou curioso, mas não tenho muito interesse. Pedi um café e me sentei em um canto. Olhei para as pessoas do lado de fora da janela. De repente, vi uma mulher familiar. Neste momento, o atendente colocou o meu café na mesa. Também olhei para fora da janela, um pouco emocionado. Chefe, olha rápido. É ela. Linda, não é? Ao ouvir isso, fiquei um pouco surpreso. É ela. Aquela mulher que me trouxe a chave lá embaixo do prédio naquele dia. Já que nos encontramos de novo, isso é destino. Pensando nisso, eu disse ao atendente: Espera, eu vou convidá-la para um café. O atendente, com um sorriso travesso, se curvou e me disse ao ouvido: Chefe, você é bom nisso, hein? Eu ri baixinho, sem saber o que fazer. Ao vê-la entrar pela porta, levantei-me imediatamente e a segui. Depois que ela fez o pedido, quando estava prestes a abrir o código de pagamento, eu fui mais rápido e alinhei meu código de pagamento com a máquina. Pagamento realizado com sucesso. O atendente, ao ver que era seu próprio chefe, contendo o riso, fingiu que não sabia de nada e apenas disse: Por favor, aguarde um momento. A mulher parou a mão que segurava o celular. Ela olhou de lado para o homem que estava ao seu lado. É ele. Eu sorri levemente. Nos encontramos novamente. Obrigado por me trazer a chave naquele dia. Depois de falar, ela se sentou de volta na sua posição original. Sou muito grato a ela. Em um momento em que eu estava me sentindo muito mal, isso me fez sentir a bondade de um estranho. O olhar da mulher me seguiu até eu me sentar. Nesse momento, ela ouviu a voz do atendente ao seu lado. Senhora, por favor, pegue seu café. A mulher pegou o café e caminhou até a minha mesa. Antes que pudesse falar, ouvi o que eu disse. Não diga que quer meu dinheiro de volta. A mulher levantou os lábios. Obrigada pelo seu café. Depois de falar, ela virou e saiu. A tarde estava cheia e ocupada o dia todo. O café fecha às 9 da noite. Justo quando eu estava organizando os copos, uma pessoa entrou pela porta. Desculpe. Nossa loja vai fechar. Eu olhei para cima e meu corpo paralisou por um momento. É Lu Yuetin. Ela segurava uma pequena caixa azul na mão. Foi eu quem pediu para Chuvan ir levar de volta para ela. Lu Yuetin estava com uma expressão fria. Ela me encarava intensamente. Eu fingi estar calmo. Lentamente coloquei o copo que estava na mão dentro da vitrine. Ela bateu a caixa pequena diretamente no balcão. Lu Xian, o que você quer dizer ao me devolver isso? Respondi friamente. O que você não entende? Eu não quero me casar com você. A raiva apareceu no rosto de Lu Yuetin. Por causa de uma coisa tão pequena. Você está brigando comigo. Lu Xian, desde quando você está tão irracional? Não sei se ela estava mostrando sua verdadeira face ou se estava falando besteira por estar irritada. Neste momento, eu não conseguia ouvir esse tipo de fala. Muito menos entender profundamente o que ela dizia. Isso é uma coisa pequena? Então me diga, o que é uma coisa grande? Quanto mais eu falava, menos conseguia controlar minhas emoções. Meu amor por ela não valia nada. No final, ela ainda dizia que era tudo coisa pequena. Olhando para o rosto de Lu Yuetin, que estava tão sério que poderia pingar água, eu ri com desdém. Joguei com força a caixinha azul que estava na mesa para fora da porta. Fitei o dedo de Lu Yuetin apontando para a porta. Saia daqui.
A mulher que estava prestes a entrar hesitou em seus passos. Ela realmente parou na porta. E Lu Yuetin, que nunca tinha ouvido alguém a tratar dessa forma, ficou tão irritada que, mordendo os dentes, soltou um risinho frio. Eu corri de longe para ver como você estava machucada. Eu sou realmente um idiota. Após dizer isso, ela se virou e saiu do café sem olhar para trás. Peguei a caixinha azul que estava na porta e joguei no lixo. A mulher que ainda estava na porta, mais uma vez testemunhou sobre mim. A última vez que me viu foi quando eu deixei minhas chaves caírem. E agora era outra vez por causa de uma briga com a namorada. Ou talvez devesse ser considerada uma ex. A mulher entrou lentamente. Com licença, ainda tem café? A conversa não estava completa. Ela me viu e ficou em silêncio, olhando para baixo sem reação. Ela estava pensando em dizer algo. De repente, minha expressão se tornou firme. Sorri e perguntei a ela: "Você quer beber algo?" A voz madura e bonita da mulher soou: "Um copo de cappuccino." Eu balancei a cabeça para a mulher à minha frente. "Não temos mais cappuccino." Depois de falar, tirei 2 embalagens de café solúvel da gaveta. Sobrou 2 embalagens de café solúvel. "Se você quiser, posso prepará-los para você." A mulher olhou para o café solúvel que eu tinha na mão e acenou com a cabeça. Eu preparei o café solúvel para ela. Também tirei um pedaço de bolo que eu havia preparado para levar para casa. Dividi a metade com ela. "O que você está fazendo aqui tão tarde?" A mulher tomou um gole de café e disse: "Acabei de sair do trabalho, estou um pouco cansada. Queria tentar a sorte e ver se vocês ainda estavam abertos." Ela fez uma pausa e continuou a falar: "Eu gosto muito do café da sua loja." Ao ouvir isso, eu dei um sorriso. "Obrigado por gostar." Em seguida, eu mudei de assunto. "Eu ainda não perguntei qual é o seu sobrenome." Chiayushi escreveu uma letra na mesa com o dedo. Descobri o sobrenome dela. Aproveitei para dizer meu sobrenome também. "Meu sobrenome é Lu. Senhorita Xia. Você costuma ficar ocupada até esse horário à noite?" Chiayushan tomou um gole do café solúvel e franziu a testa. "Hoje, algo inesperado no trabalho me atrasou." Eu toquei no meu pescoço. Suspeitei que ela achou o café solúvel ruim. Ao ver que ela terminou o café, eu peguei o copo para lavar. Quando voltei, o bolo na mesa já tinha sido todo arrumado por ela. Eu estava prestes a dizer que ia fechar a loja quando Chiayushan de repente falou: "Com licença, como funciona a cobrança?" Eu sorri. "É apenas um copo de café solúvel. Então, não vou cobrar." Ela franziu a testa e apontou para a metade do bolo que restava. "Ainda tem bolo." Ao ver que Chiayushan parecia insatisfeita, eu disse seriamente: "Quando eu estou lhe convidando, agradeço muito por você ter me trazido a chave da última vez. Naquele dia, eu estava me sentindo muito para baixo. Você me fez sentir a bondade de um encontro casual. Isso foi a única coisa que valeu a pena naquele dia." Encontro casual. Chiayushan achou que hoje não foi um encontro casual. Eu fechei a porta da loja. Chiayushan jogou o lixo na lixeira. Eu avistei dentro uma caixa quadrada de veludo azul, mas não disse nada. Eu olhei para Chiayushan e perguntei em voz alta: "Senhorita Xia, como você vai voltar?" Chiayushan pressionou a chave do carro. O carro Xiaomi Su7 do outro lado piscou 2 vezes. "O carro está do outro lado." Eu acenei para Chiayushan com a cabeça e fiz um sinal com a mão. "Então, tome cuidado na estrada." Chiayushan ficou parada ao se despedir. Ao lado da porta do carro, ela me disse 2 coisas. "Não perca a si mesma por causa dos sentimentos. O amor não é tudo na vida." Ela realmente não queria dizer isso. Além disso, mesmo que dissesse, a outra parte não escutaria. Mas hoje, ela não pôde evitar se meter. Eu voltei do café, tomei um banho e me deitei cansado na cama. Peguei meu celular e dei uma olhada. Jian Yu me enviou várias mensagens, 7 ou 8, e chamadas perdidas. Eu me inclinei para o lado da cama e retornei a chamada para Jian Yu. A voz preocupada de Jian Yu chegou. "Xiene, onde você está? Lu Mingtin foi te pedir desculpas?" Eu me lembrei do que aconteceu à noite e esfreguei a testa. Ela não veio pedir desculpas. Ela veio me causar problemas. Dizer que me bater é uma pequena coisa. Dizer que sou irracional. Nós estamos completamente acabados. Jian Yu não esperava que Lu Yuetin dissesse isso. Não parece, geralmente é tão fria. Ela é muito impulsiva em relação ao ex. Jian Yu balançou a cabeça e perguntou novamente: "Então, você está bem?" Minha emoção agora é indescritível. É triste sentir pena de mim mesmo por tantos anos de afeto. Eu deveria estar triste. Mas a chegada da senhorita Xia bagunçou meus pensamentos tristes. Embora ela tenha visto meu eu desolado. Mas ela não mencionou nada. De fato, quando estou triste,
Preciso de alguém para conversar, para não ficar pensando demais. Eu estou bem. Quanto mais ela me machuca, eu fico mais alerta rapidamente. Talvez, depois de mais algumas vezes, eu consiga ficar tranquilo. Do outro lado da linha, Jian Yu sorriu. Eu sabia que o que você decidiu não iria mudar. Conversamos um pouco e desligamos. Eu pressionei a orelha algumas vezes. Lembrei que ainda não tinha tomado o remédio que receitei hoje. Levantei-me imediatamente para pegar um copo de água morna. Do outro lado, no bar Happy Bunny, Shu Van ergueu um tapinha nas costas da amiga e perguntou: Você não ia pedir desculpas? Xiene não te perdoou. Lu Mingtin bebia uma taça após a outra. CHWN era interrompeu. Não fique apenas bebendo. Conteme do que se trata. Deixe-me ficar feliz por um momento. Lu Yuetin ignorou suas provocações e disse diretamente: Eu vou confrontá-lo sobre por que ele devolveu as coisas. Desde que ele diga algumas palavras suaves como antes. Eu posso ter dito algumas coisas que não deveria por causa da raiva? Ele ainda me mandou embora. CHWN era olhou sem palavras. Você bateu nela. E ela ainda vai ter que falar de forma suave com você. Eu acho que você foi mimada pelo Xiene. Você não tentou reconquistá-la e está tudo bem. Na verdade, CHWNR também sabia que Lu Yuetin estava apenas falando por raiva. Mas isso realmente passou dos limites. Lu Xiene e Jing Y são todos do mesmo tipo. Apenas um expressa as emoções na cara, enquanto o outro as esconde no coração. De qualquer forma, ambos são do tipo que se arriscam e acabam fora do jogo. Lu Yuetin murmurou com o rosto vermelho. Eu pensei que, após alguns dias, ele ficaria calmo. Achei que hoje poderíamos nos reconciliar. Estava preparada para ir pegar a certidão de casamento conforme o plano. Parece que teremos que adiar o plano. CHWN riu ao ouvir isso. Ah, chega disso! Naquela hora, ele estava tão envergonhado que ficou com o rosto todo vermelho. Não fale em casamento. Se não terminarem, já está bom. Lu Yuetin balançou a cabeça e disse: Ele não faria isso. Eu sei o quanto ele gosta de mim. Ao ouvir isso, CHWNR ficou sem palavras. Às vezes, ela realmente não suporta Lu Ting. Ela tem algo sobre Lu Ting. Nunca comentou com Lu Xiene. Não é muito importante, mas é doloroso. Se algum dia Lu Xiene não gostar mais de Lu Ting, só então ela dirá isso. Na manhã seguinte, às 8 horas, eu cheguei ao café bem cedo. Queria fazer meu dia ser mais satisfatório, para evitar pensar em coisas desnecessárias. Ao chegar na loja, uma das funcionárias sorriu maliciosamente para mim. Chefe, a Bela de ontem estava bonita, não estava? Outra garota também começou a brincadeira. O chefe ainda pagou para ela. Parece que ela ganhou a aprovação do chefe. Diante disso, eu também não expliquei. Lembrei que alguém falou da senhorita Xia ontem. Ela vem à loja toda quarta, quinta e sábado. E hoje é exatamente quinta-feira. Eu me inclinei no balcão e disse a eles: Já que vocês estão dizendo isso, então eu vou convidá-la para um café hoje. Ao ouvir isso, as funcionárias começaram a fazer barulho. Nós também queremos. Sim, sim. Nós não temos esse privilégio. Com essa atmosfera, meu humor melhorou bastante. Fingi que não me importava e dei de ombros. Vocês fazem café todos os dias. Não posso beber com vocês? Algumas funcionárias fizeram uma careta e disseram: Não queremos café. Chefe, você está sendo tendencioso. Ao ouvir isso, eu ri em voz alta. Entendi. Vou comprar chá da tarde para vocês à tarde. Ouvem duas elogiando a si mesmas de várias maneiras. Eu estou me sentindo ótimo. Só por ter me dado a chave e ter conversado comigo ontem à noite. Já sou muito grato à senhorita Xia por essas duas coisas. Pedir algumas xícaras de café, eu fico mais do que feliz. Depois de conversar com eles, eu fui. Organizei o estoque com a mercadoria que havia chegado. Às 8h20, Xia Yushan chegou pontualmente à loja. Após fazer o pedido, ela apresentou o código de pagamento. O funcionário sorriu e disse: O café de hoje é por conta do nosso chefe. Xia Yushan olhou inconscientemente de lado para a mesa em que eu sentei ontem. Então ele é o dono da loja. Outro funcionário ao lado, que estava fazendo café, também se aproximou e disse sorrindo: Sua beleza é reconhecida até pelo nosso chefe. Xia Yushan ainda assim mostrou o código de pagamento à frente. Agradeço a boa intenção do seu chefe. Entendido. Isso merece ser pago. O funcionário acenou com a mão e disse: Na próxima vez, espero nosso chefe estar aqui. Você pode falar com o nosso chefe. Xia Yushan suspirou silenciosamente, impotente. Isso conta como a taxa de retorno do que aconteceu ontem à noite? Já estou devendo a ele um café. Levando o café, fui até a mesa onde sentei ontem. Ele ficou sentado por uns 5 minutos,
parecendo estar me esperando. Mas não conseguiu me esperar. Não demorou muito e ele saiu. Eu trabalhei na parte de trás do armazém até às 10. Voltei para a frente um pouco cansado. Ouvi um dos funcionários dizer: aquela bela mulher. De manhã, ela se sentou na loja por alguns minutos, uma raridade. Ela sentou exatamente naquele lugar. O funcionário apontou para a mesa no canto. E então sorriu maliciosamente. Chefe, será que ela está te esperando? Eu olhei na direção para a qual ela apontou. Era o lugar onde eu sentei ontem. Sorri sem dizer nada. Peguei um copo d'água e bebi alguns goles. O homem que recolhe o lixo do lado de fora esvaziou a lixeira. Lembrei que ontem a Lu Ting jogou o colar de contas na lixeira. Eu ainda estava pensando a noite passada se a Lu e Ting realmente pegou o colar de contas de volta à meia-noite. Será que isso vai se prolongar ainda mais? Mas a Lu e Ting não fariam uma coisa dessas. Desta vez, a briga mencionou o ex dela. Ela acha que está sendo injustiçada. Ela ainda estava esperando que eu pedisse desculpas. Eu sorri. Afinal, é só uma mulher. É só deixar pra lá. A senhorita está certa. O amor não é tudo. Nos últimos dias estive ocupado na loja. Embora estivesse um pouco cansado, também foi gratificante. De vez em quando, eu pensava em algumas coisas sobre a Lu Yueting, mas ela não apareceu diante de mim esses dias. Como se tivesse evaporado. Meu coração já começou a se silenciar. Muito melhor do que eu imaginava. Quando namorava com ela, eu até pensei que não poderia viver sem ela. Mas agora, pensando bem, não é bem assim. Às 9 da noite, o café já estava vazio. Eu desliguei as luzes e me preparei para ir embora. Estava prestes a trancar a porta. Uma voz familiar veio atrás de mim. Você já saiu do trabalho? Eu me virei para olhar a mulher que estava atrás de mim. Senhorita Xia. Boa noite. Xia Yushan respondeu. Senhor Lu. Boa noite. Depois de falar, ela levantou a mão e me ofereceu o bolo. Eu tinha uma expressão confusa. Sim. Xia Yushan sorriu e disse. Eu te pago, mas você não aceita. Eu pensei em comprar um bolo para te dar. Ela, naturalmente, sabia. Eu estava agradecendo pela bondade que ela demonstrou ao me encontrar. Mas sempre fica meio constrangedor para mim. Eu também sorri. Obrigado, senhorita Xia. Assim está claro entre nós. Na próxima vez, vou ter que te fazer pagar. Depois que peguei o bolo, de repente pensei em retirar o que disse. O que eu estou tentando esclarecer? Este bolo de cisne negro ainda dá para pagar 10 drinks para ela. Então decidi dividir este bolo agora mesmo. Você quer entrar e sentar um pouco? Xia Yushan não recusou e respondeu educadamente. Então, será um problema. Eu acendi a luz e abri a caixa de entrega que estava em minhas mãos. Preparei 2 xícaras do chá de flores que chegou hoje. Entreguei para a mão de Xia Yushan. Eu abri a caixa do bolo. Eu não sabia por onde começar com este cisne. Xia Yushan viu que eu estava gesticulando sobre o cisne e falou. Deixa que eu faço. Depois de dizer isso, ela pegou a faca da minha mão. Com um movimento rápido, cortou e depois colocou no prato. Enquanto ela cortava o bolo, eu perguntei. Você acabou de sair do trabalho? Xia Yushan balançou a cabeça e disse. Não. Não tive aula esta tarde. Eu coloquei uma colherada de bolo na boca. Ao ouvir isso, levantei os olhos para olhar para ela. Você veio especialmente trazer o bolo? Xia Yushan mordeu os lábios, sentindo-se bem confusa por dentro. Embora não quisesse admitir, isso realmente era verdade. Depois de alguns segundos, ela apenas acenou com a cabeça. Não trazer algumas coisas para você. Não consegui deixar isso na minha cabeça. Eu me desculpei profundamente. Sinto muito. Eu não sabia que você pensava assim. Xia Yushan apressadamente acenou com a mão. Não precisa se desculpar. Eu já tinha comido seu bolo naquele dia. É justo te devolver um. Eu sorri levemente e mudei de assunto. Senhorita Xia, você é professora? Ela acenou com a cabeça e respondeu. Sim, professora universitária. Eu assenti com a cabeça. Não é de se admirar que você me pareça familiar. Xia Yushan me olhou confusa. Eu imediatamente expliquei. Meu pai também é professor universitário. Ele passa uma impressão séria à primeira vista. Mas na verdade meu pai é bem gentil. Você também é bem suave. Só parece um pouco fria. Enquanto falava, terminei de comer o bolo do prato. Estou um pouco cheia. Não consigo beber nem um gole deste chá. Xia Yushan ainda estava pensando na impressão que eu tinha dela. O bolo à minha frente também mal foi tocado. Eu abaixei a cabeça e tapei a boca enquanto bocejava. Ao ver isso, Xia Yushan falou. Vou arrumar a mesa. Depois de arrumar, levei o restante do bolo comigo. Entrei no carro e abaixei a janela em direção a Xia Yushan do outro lado da rua acenou. Tchau, senhorita Xia.
No geral, hoje foi um bom dia. Se eu não encontrasse Lu Yuetin na porta do condomínio à noite, isso teria sido ainda melhor. Eu acabei de ligar a seta para entrar no condomínio. Lu Yuetin apareceu na frente do meu carro. Eu pisei no freio e parei o carro na beira da estrada. Abri a porta do carro e saí. Nós ficamos assim, parados na beira da estrada. Lu Yuetin viu que eu estava tão calmo, não como da última vez que estava agitado. Ela imediatamente soltou um suspiro de alívio. Por que você voltou tão tarde? Lu Yuetin falou com um tom calmo. De forma alguma parecia que estávamos brigando. Houve um momento que me fez sentir como se tivesse voltado ao passado. Mas eu não poderia simplesmente fingir que nada aconteceu. Você acabou de sair do trabalho? Lu Yuetin estendeu a mão para segurar a minha. Mas eu a evitei. Ela sentiu minha indiferença. Mas ela apenas achou que eu estava de birra. Não deu importância. Você não costumava sair do trabalho até às 9? Como é que você só chegou em casa às 10? Eu respondi. Um amigo veio e ficou um tempo na loja. Conversamos um pouco. Lu Yuetin agora estava completamente tranquila. Ela achou que eu estava bravo. Um sorriso apareceu em seu belo rosto. Ela sabia que o protagonista masculino a amava profundamente. Mesmo que houvesse desavenças, não durariam muito. Além disso, ela sabia dos limites. Apenas uma pequena briga seria suficiente. Ela apontou para o andar do meu prédio. Não fique aqui conversando. Vamos para casa conversar. Nós também estamos prestes a nos casar. Eu planejava ir pegar a certidão nos próximos dias. Assim, não precisaremos mais nos separar. Eu olhei na direção que ela apontou. Olhei por alguns segundos e desviei o olhar. Finalmente, meu olhar caiu sobre Lu Yuetin. Deixa pra lá. Lu Ting ficou chocada e parou abruptamente. Nós todos vamos nos casar. O que você quer dizer com isso? Eu olhei para Lu Yuetin e falei calmamente. Eu já deixei isso claro da última vez que falamos. Eu não quero mais me casar com você. Além disso, você mesmo jogou o bracelete no lixo, não foi? Já que as coisas estão assim, qual é o propósito de você estar aqui hoje? Ao ouvir isso, Lu Yuetin abriu levemente os lábios e franziu a testa. Você não pegou o bracelete de volta? Eu a olhei sem palavras. Você jogou tudo fora. Para que eu iria pegá-lo de volta? Isso é realmente ridículo. Se você não tem nada a fazer, eu vou embora. Eu estava prestes a sair. Lu Yuetin segurou meu pulso com um olhar frio. Ser um pouco dramático é charme, mas ser excessivamente dramático perde a graça. Depois de falar isso, ela fixou seus belos olhos em mim. Eu levantei a mão esquerda em direção ao rosto de Lu Yuetin. Ela reagiu rápido, recuando meio passo. Foi só um leve toque em seu rosto. A expressão de Lu Yuetin estava assustadoramente fria. Você quer me bater? Eu ri friamente. Não é como se eu não tivesse conseguido me esquivar? Da última vez, seu tapa foi real. Você acha que, tendo chegado a esse ponto, ainda podemos ficar juntos? Por que você insiste tanto nessa questão? Disse com firmeza. Não foi você quem quebrou meu copo primeiro? Ao ouvir isso, fiquei sem saber o que dizer. Estava completamente decepcionado com Lu Yuetin e não conseguia dizer nada. Senti-me ridículo e triste ao mesmo tempo. Que tipo de pessoa eu gosto, afinal? No final, só fiz uma pergunta. Você realmente não entende? Não quero mais falar com você. Vá embora. Não apareça mais na minha frente. Se você é nostálgico, continue a lembrar do seu ex. Oh, não é ex. É o ex do ex. Depois de dizer isso, voltei para casa. Deitado na cama, o quarto estava em completo silêncio. Pela primeira vez, não tinha nada a dizer a Lu Yuetin. Nem mesmo queria discutir com ela. Ela não entende? De jeito nenhum. Eu acho que a entendo. As coisas que ela me disse são como... É como uma moeda de troca na mesa de negociação. Evitar o cerne da questão. Exagerar coisas irrelevantes. Lu Yuetin sabe onde errou. Ela apenas não admite. Espere até eu abaixar minha cabeça primeiro. E então ela leva isso à tona. Mas desta vez ela se enganou. Atacar-me é meu limite. Não importa o que ela faça, será em vão. Eu estava de pé ao lado da janela, olhando para fora. A noite sufocante não me deixava respirar. Felizmente, a lua estava alta. Embora não iluminasse muita coisa, mas me senti um pouco menos angustiado. Na manhã seguinte, não fui ao café. Ontem à noite não consegui dormir e só acordei às 10. Fui acordado pelo telefone. Confuso, peguei o celular. Com os olhos semicerrados, atendi o telefone. Era Jian Yu que estava ligando. Alô? Você ainda não acordou? Ouvi dizer que você vai estar no café bem cedo amanhã. Um dia agitado. Hoje não te vi na loja. Eu me virei. Hoje dormi até mais tarde. Não fui. Jian Yu suspeita que estou mal-humorado.
Talvez seja por causa de Luo e Ting. Não querendo dizer diretamente, apenas perguntei indiretamente. Quer que eu te traga um almoço ao meio-dia? Eu recusei imediatamente. Não precisa. Então Jianyu disse. Então saia. Vamos almoçar juntos ao meio-dia. Xu Van'er abriu um novo restaurante. Vamos prestigiá-la. Ok. Levantei-me imediatamente. Desliguei o telefone, me arrumei e troquei de roupa. Peguei as chaves do carro e fui rapidamente para o endereço que Jianyu mencionou. Quando cheguei, Jianyu e Xu Van'er estavam esperando na porta. Eu cumprimentei os dois. Jianyu me olhou e perguntou: por que você só acordou às 10? Você não dormiu bem à noite? Eu suspirei. Não consegui dormir na noite passada. Depois de entrar na sala privada e me sentar, Xu Van'er me olhou de cima a baixo. A Ting Ting foi te procurar ontem à noite? Eu assenti e logo esfreguei a têmpora, respondendo: agora, só de ver ela, me dá dor de cabeça. Não quero dizer uma palavra a mais para ela. Ela não entende a língua das pessoas. Xu Van'er fez um som de desaprovação. Ela está esperando que você continue a amá-la. Jianyu franziu a testa. Não precisa dar atenção a ela. Xu Van'er sorriu sem jeito. Você foi ao médico antes? Sua mãe sabe? Eu balancei a cabeça. Não fui ao hospital da minha mãe. Eu não quero que eles saibam. Xu Van'er perguntou novamente. E se seus pais perguntarem sobre você? E sobre a situação com a Luo e Ting? Ao ouvir as palavras de Xu Van'er, pensei um pouco e disse: vamos deixar para falar quando perguntarem. Xu Van'er estava com a cabeça baixa. Tio Lu e Tia Shen estão extremamente satisfeitos com a nora Luo e Ting. Lu Xian provavelmente terá uma batalha difícil pela frente. Quando Xu Van'er ouviu de Jianyu que Luo e Ting bateu em Lu Xian por causa de um copo quebrado, sentiu que Lu Mingting não tinha juízo. E uma xícara quebrada? Enquanto comia, mudei de assunto. Não mencione ela. Vocês não estão ocupados hoje? Se não estiverem ocupados, vamos passear depois do almoço. Ambos disseram que não estavam ocupados. A falar nisso, é passear. Na verdade, a sensação é que eles não confiam em mim. No final, encheram meu porta-malas com coisas. E então voltei. Passei exatamente pela cidade universitária. A casa dos meus pais fica aqui perto. Entrei diretamente com o carro no condomínio. Antes de sair do carro, liguei para o meu pai. Depois que a ligação foi atendida, eu primeiro perguntei: pai, você já chegou em casa? Estou na portaria do condomínio. Esta noite quero comer costelinha agridoce e carne empanada. Meu pai, Lu Tianmin, disse resignado: acho que esta noite não vai dar para comer. Eu tenho alguns velhos amigos jantando esta noite. Mas, Xian, eu e a mãe vamos comer por você esta noite. Vamos comer costelinha agridoce e carne empanada. Eu disse, sem saber o que responder. Eu também quero comer. Lu Tianmin sorriu sem jeito. Tá bom, tá bom. Da próxima vez eu faço para você. Já está quase de noite. Cozinhe algo para você mesmo. Desliguei o telefone. Recebi uma transferência do meu pai. A observação da transferência dizia: costelinha agridoce e carne empanada. Claro que eu aceitei sem hesitação. Saí com o carro pela saída do condomínio. Passei pela entrada da Universidade Jian. De repente, vi alguns rapazes e moças bonitos saindo da entrada. Não pude evitar parar o carro em diagonal do portão e abaixar a janela. Estou com as duas mãos apoiadas na janela do carro olhando para fora. Olhar mais para rapazes e moças bonitos realmente melhora o humor. Agora são mais de 4 da tarde. Eu observei alunos entrando e saindo por cerca de 7 ou 8 minutos. De repente, lembrei de algumas coisas da minha época na faculdade. Estava totalmente concentrado, inclinado para a frente. De repente, um som familiar chegou aos meus ouvidos. Senhor Lu. Ao ouvir isso, virei rapidamente a cabeça para olhar a mulher que estava na frente do carro. É a senhorita Xia. Fiquei em choque por um momento e puxei o braço para dentro da janela. Que coincidência, senhorita Xia. O que você está fazendo aqui? A senhorita Xia estava voltando e reconheceu um pouco este carro. Ela olhou novamente a placa do carro para ter certeza de que era eu. A senhorita Xia apontou para o Jianda. Eu trabalho aqui. Virei a cabeça para olhar o portão da escola e engasguei um pouco. Entendi. Ela me olhou com um pouco de dúvida. O que você está fazendo aqui? Ao ouvir isso, fiquei imediatamente envergonhado. Não vou dizer a ela que estou assistindo os bonitos e bonitas da escola deles? Eu escolho me expressar de outra maneira. A casa dos meus pais é por aqui. Eu passei e vi que esses alunos estão bem cheios de vida. Olhei mais algumas vezes. Xia Yushan seguiu a direção do meu olhar. Justo na entrada da escola saiu um estudante masculino que parecia totalmente dormindo. Ah, é assim? Eu acenei com a cabeça.
É isso mesmo. Xia Yushan olhou para a direção da entrada da escola. Eles são bem cheios de vida. Então, ela mudou de assunto. Você está indo para a casa dos seus pais? Eu balancei a cabeça. Meus pais saíram para jantar. Eu vou voltar para cozinhar. Eu pausei e lentamente olhei para Xia Yushan. Senhorita Xia, vamos comer juntos? Xia Yushan mordeu o lábio e ficou em silêncio por 2 segundos, então concordou. Meu carro está na frente. Espera, eu vou atrás de você bom. Assim que terminei de falar, de repente, ouvi-se vozes misturadas de homens e mulheres. Adeus, professor. Eu virei a cabeça e olhei para os estudantes do lado de fora da janela do carro. Justamente aqueles 3 estudantes também olharam para mim. Fiquei imediatamente um pouco constrangido. Aqueles estudantes tinham olhares tão claros e ainda com um toque de diversão. Xia Yushan acenou com a mão e deu uma leve confirmação com a cabeça para elas. Adeus. Quando liguei o carro para ir embora, aqueles 3 estudantes ainda estavam sorrindo e me acenando. Eu forcei um sorriso que não parecia rude. Antes de ir, ainda ouvi aqueles 3 estudantes discutindo. Eu reduzi a velocidade esperando especialmente por Xia Yushan. Notei que o carro dela apareceu no espelho retrovisor. Só então acelerei. Estava apenas ocupado com a constrangimento antes. Os estudantes pareciam chamá-la de professora. Eu olhei para frente e não pude deixar de ficar surpreso. Será que eu ouvi errado? A senhorita Xia parece ter mais ou menos a mesma idade que eu. Por volta dos 26 anos. Com essa idade, já é professora. Meu pai foi promovido a professor aos 32 anos. O professor acha que já é incrível. A senhorita Xia é tão forte assim? Ou será que ela já é uma mulher de mais de 30 anos? Apenas não parece tão apressada. Vou voltar à noite e pesquisar sobre os professores de mais de 20 anos da Universidade Jian. Uma notícia tão chocante. A escola deve ter divulgado isso amplamente. Não deve ser difícil encontrá-la. Escolhi um restaurante chinês que costumava visitar. Sempre achei que o costelinha agridoce deste lugar é ótima. Estacionei o carro na vaga. Saí do carro e esperei a senhorita Xia. Xia Yushan saiu do carro. Ela olhou para o nome do restaurante e me perguntou: este lugar é bom? Ele acenou com a cabeça e disse: pode ser. Em seguida, entramos no restaurante lado a lado. O garçom nos levou a uma mesa perto da janela. Ele apresentou respeitosamente o tablet para fazermos o pedido. Eu apresentei a Xia Yushan. A costelinha agridoce e o carne frita enrolada são bons neste lugar. Dizia isso. Marquei esses 2 pratos no tablet. Depois de escolher 4 pratos que gosto, coloquei o tablet de lado para deixar Xia Yushan escolher alguns. Xia Yushan rapidamente escolheu o que gostava. Em pouco tempo, ela também largou o tablet. O garçom anotou e disse para esperar um momento antes de se afastar. De repente, pensei que a senhorita Xia não era nada melodramática. Minimalismo. Faz o que tem que fazer sem dizer uma palavra a mais. Pensando nisso, perguntei. Quando eu estava na porta da sua escola, ouvi eles te chamando de professora. Xia Yushan levantou levemente os lindos olhos. Sim, fui promovida no ano passado. Ao ouvir isso, não pude deixar de elogiar. Isso realmente quebrou minha percepção. Agora é hora de comer. Muitas pessoas iam e vinham. O restaurante também começou a ficar animado. Depois que o garçom trouxe todos os pratos, eu a apresentei. Experimente as costelinhas agridoce deles. É realmente delicioso. Ao ouvir isso, Xia Yushan pegou os hashis e colocou um pedaço da costela na boca. Depois de provar, acenei com a cabeça. Está bom. Eu apontei novamente para aquele prato de carne à milanesa. E também essa carne à milanesa. Os pauzinhos de Xia Yushan se voltaram novamente para aquele prato de carne à milanesa. Ela provou novamente e ainda acenou com a cabeça. Está bom. Recebendo a confirmação, sorri satisfeito. Eu também acho. Em seguida, abaixei a cabeça e comecei a comer seriamente. Durante a refeição, não tivemos muita conversa. Ocasionalmente trocamos algumas palavras. A senhorita Xia é do tipo que não fala muito, mas não deixa o ambiente frio. Portanto, não é constrangedor comer juntos. Depois de comer, nos levantamos e fomos para o balcão. Xia Yushan pegou o celular antes de mim. Ao ver isso, eu a parei. Dei uma risadinha e disse: essa refeição é por conta do meu pai. Depois de dizer isso, entreguei o código de pagamento. Pagamento concluído. Ao sair do restaurante, vi Xia Yushan suspirando, então eu a expliquei. Hoje eu não fui à casa dos meus pais para jantar? Eles saíram para jantar. Depois me transferiram dinheiro e me dispensaram. De qualquer forma, eu também comi. Mesmo que você me acompanhe para jantar. Ah, é verdade. Obrigado pelo bolo de ontem. Xia Yushan sorriu calorosamente. Então eu agradeço por você ter me convidado para jantar hoje.
De nada. Agora estou me sentindo razoavelmente bem, sem a sensação de opressão da noite passada. Eu olhei para o relógio. Já são 7 horas. Então olhei para Xia Yushan. Senhora Xia, volte e descanse mais cedo. Xia Yushan acenou com a cabeça e disse: certo. Tome cuidado no caminho. Eu entrei no carro e acenei para ela. Depois que ela me viu sair dirigindo, Xia Yushan finalmente entrou no carro. Em poucos minutos, ela sentiu que alguém estava os observando. Ela virou a cabeça e olhou para um lugar não muito distante. A mulher que estava em pé parecia um pouco familiar. A mulher que teve uma disputa com Lu Xia no café. Parece ser a ex-namorada. Ela apenas deu uma olhada e entrou no carro, partindo. Luo Yuiting estava com uma expressão sombria. Ela veio jantar com uma amiga. Ao sair do carro, viu eu com uma mulher que ela nunca tinha visto antes saindo do restaurante. Embora as duas não tivessem agido de forma inadequada, ela estava claramente incomodada. Como ela não sabia que eu tinha uma amiga assim? E ainda por cima estavam jantando juntas. A amiga que estava perto só revirou os olhos. Quanto tempo você ficou ali só olhando? Aquele é seu noivo, que logo vai se casar. Olhando ele jantar com outra pessoa. Por que você não vai perguntar a ele? Ele não vai te ignorar. Essas palavras atingiram Luo Yuiting diretamente no coração. Cala a boca. Isso não é da sua conta. A amiga cruzou os braços e deu de ombros. Era como se tivesse levado um tiro. Luo Yuiting pegou o celular e fez uma ligação. Discar para Chuvanher e perguntou imediatamente. Preciso te perguntar uma coisa. O Xian conheceu alguma mulher recentemente? Que seja bonita. Chuvanher fez um ruído de desaprovação. Luo Yuiting deve estar tendo alucinações, né? Que mulher que nada. Hoje ele só foi almoçar conosco. Ou ele estava trabalhando na loja, ou dormindo em casa. Que tempo ele teria para conhecer alguma mulher? Luo Yuiting interveio. Eu vi. Viu ele jantando com uma mulher. Ele come com quem quiser, ué. É algo bem normal. Você não viu eles voltando juntos para casa, viu? Na verdade, não vi. Luo Yuiting não parecia tão sombria agora. Então, ela perguntou. Quem te irritou? Você está parecendo um furacão hoje. Chuvanher disse meio brincando. Você. Pensando que Luo Yuiting bateu no Xian por causa de um copo. Não a xingou direto, já é um alívio. Ainda pergunta quem a irritou. Mas o fato de Lu Xian jantar com uma mulher. Isso realmente é raro. Mas ela também sabe que é definitivamente uma relação simples. Não poderia ser mais simples do que isso. Mas pelo menos irritar a Luo Yuiting já é algo bom. Luo Yuiting imediatamente ficou irritada. Tudo bem, vou desligar. Chuvanher do outro lado teve a chamada encerrada. Ela imediatamente enviou uma mensagem para Jian Yu. Lu Xian foi visto por Luo Yuiting jantando com uma mulher. Isso não vai deixá-lo irritado? Jian Yu sorriu e respondeu merece. Eu já consigo imaginar o rosto sombrio de Luo Yuiting. Quando cheguei em casa, tomei um banho. Assim que me deitei na cama, meu celular recebeu uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Mas minha primeira reação foi pensar na Luo Yui. Agora eu já não tenho mais nada a dizer para Luo Yuiting. Acontece que a briga realmente acabou em silêncio. Até mesmo me deixou triste. Atender a chamada dela seria só para me irritar. Esse número continuava ligando sem parar. Não atendi nem desliguei, apenas enviei uma mensagem para Chuvanher. Você poderia pedir para Luo Yuiting não me ligar mais? Eu não quero falar com ela. Eu originalmente queria que Jian Yu falasse com Luo Yuiting. Mas estou preocupado que Jian Yu faça algo impulsivo. Então melhor deixar Chuvanher falar com ela. Chuvanher respondeu animadamente. Ela riu. Acho que eles estão aqui para questionar você sobre o porquê de estar comendo com o sexo oposto. Isso a irritou. Eu fiquei olhando a mensagem que Chuvanher me mandou por um tempo. Como Luo Yuiting saberia que eu estava jantando com outra pessoa? Então eu perguntei. Como ela soube? Chuvanher respondeu. Não sei. Mas ela me perguntou por volta das 7 horas. Deve tê-la visto durante o horário do jantar. Por volta das 7 horas. Esse era exatamente o horário que eu e a senhorita Xia saímos do restaurante. Talvez ela tenha visto. Se não fosse pelo jeito orgulhoso de Luo Yuiting. E ela está esperando que eu peça desculpas primeiro depois da discussão. Caso contrário, ela realmente pode vir até mim para me questionar. Respondi a Chuvanher, pedindo para ela não ligar mais. Chuvanher respondeu. Entendi. Saí do chat e me preparei para desligar o celular, apagar as luzes e dormir. De repente, me lembrei de algumas coisas sobre a senhorita Xia. Abri a busca. Digitei Jian Daxia. Assim que escrevi o sobrenome da senhorita Xia, um nome apareceu. Xia Yushan. Cliquei para ver. Apenas vi uma foto de perfil. Determinei que essa era a senhorita Xia.
Na coluna da escola, havia uma publicação exclusiva sobre ela. A professora mais jovem do departamento de chinês. Considerando a idade, ela deve ter 28 anos este ano. Mas, revirei tudo e não encontrei uma foto de rosto. A maioria eram fotos de perfil ou costas. As informações pessoais eram escassas. A maioria eram trabalhos e artigos acadêmicos. Assim como ela, parecia ter muita profundidade. Uma pessoa muito excelente. Embora já tivéssemos nos encontrado várias vezes. Mas nem mesmo dissemos nossos nomes. Já podemos considerar como amigos de ocasião. Depois de ler a coluna da senhorita Xia, fechei o celular. Com medo de ser interrompido por ligações, coloquei o celular no modo silencioso. Só então consegui dormir. Na manhã seguinte, acordei. Levantei e preparei um café da manhã caprichado. Depois de comer, fui para a cafeteria. Quando cheguei à cafeteria, vi que Jian Yu também estava lá. Aproveitei e sentei-me à sua frente. Bom dia, Jian Yu. Jian Yu empurrou um prato de café da manhã para mim. Eu pensei que você viria cedo para a loja hoje. Embora eu já tivesse tomado o café da manhã. Acabei comendo novamente o café da manhã que Jian Yu trouxe. Jian Yu endireitou-se, apoiou as mãos na mesa e disse: Ontem meus pais foram a um jantar, certo? Ouvi dizer que na mesa, o tio Lu mencionou que você e a Luoyu e Ting se casaram oficialmente. Os pais da Luoyu e Ting, que o Jian Yu conhece, gostam muito do Lu Xian. Da mesma forma, meus pais também gostam muito da Luoyu e Ting. É bem constrangedor que isso esteja acontecendo agora. Ao ouvir isso, eu acenei a mão e disse: Isso foi culpa da Luoyu. Não podem simplesmente colocar a culpa em mim. Vamos falar sobre isso quando perguntarem. Jian Yu assentiu lentamente e parece que se lembrou de algo, rindo. Quando cheguei às 8, planejava sentar naquela mesa. Depois de falar, ele apontou para a mesa no canto, perto da janela. Eu olhei na direção para a qual ele apontou. Aquela é a minha posição habitual. Ele continuou a falar. Adivinha o que aconteceu? Havia uma mulher super bonita. Ela estava sentada naquela mesa com uma xícara de café. Tenho que dizer que ela era realmente linda. Não estou exagerando nem um pouco. Ela tinha um rosto de mulher madura que parecia inteligente. Mas ela ficou lá só 5 minutos. Exatamente 5 minutos. Então ele simplesmente foi embora. Assim que eu vi sua descrição, soube imediatamente quem era. Senhora Xia. Jian Yu me olhou com uma expressão de choque. Vocês se conhecem? Acenei com a cabeça e expliquei ao Jian Yu como a conheci. Naquele momento, saí correndo da casa da Luoyu e Ting. Eu escorreguei e caí na porta. A chave se perdeu. Você não imagina o quanto eu estava desesperado na hora. Depois, foi ela quem me trouxe a chave. Eu disse que pagaria o combustível, mas ela não aceitou. Mas ela pode ter achado que eu estava em apuros. Achou que eu estava tão mal que decidiu me ajudar. Fiz uma pausa e continuei. O mais constrangedor é que, depois, Luoyu e Ting veio à loja me procurar uma vez à noite. Nós acabamos brigando. Perdi o controle das emoções, e ela viu tudo. Ao ouvir isso, Jian Yu riu alto. Então vocês realmente têm uma conexão. Eu suspirei. Nunca passei por uma situação tão embaraçosa nesses anos todos. E sempre tinha alguém para ver. Só de pensar, é vergonhoso. Mas também foi um encontro casual. Ver é ver, certo? Não vai sair espalhando por aí. Além disso, ainda a convidei para um café e um jantar. Ela com certeza não vai contar. Jian Yu brincou comigo por um momento e então disse: Perdido. Eu fui para a empresa. Levantei-me e levei Jian Yu até o carro. Depois de ver o carro ir embora, voltei para a loja e continuei ocupado. Durante o almoço, meu pai me ligou. Atendi calmamente e ouvi do outro lado: Filho, você vem jantar em casa esta noite? Eu fiz costelinha agridoce e sua mãe fez carne à milanesa. Vai comer? A primeira coisa que pensei foi em comer. Mas lembrando do que meus pais disseram ontem, eles me dispensaram e ainda disseram que comeriam por mim. Eu engoli essas palavras que estavam na ponta da língua. Pai, eu comi ontem à noite. Hoje, acho que não vou comer. Vocês podem comer por mim, está bom. Eu realmente não preciso comer. Ao ouvir isso, meu pai riu em voz baixa. O filho realmente tem uma personalidade igual à sua. Minha mãe lhe lançou um olhar. Meu pai continuou me perguntando: Você realmente não vai comer? Os ingredientes que comprei de manhã. Ao ouvir isso, eu só fiquei teimoso. Não vou comer. Comi demais ontem. Meu pai fez um suspiro forçado. Então está bem. Filho, você pode continuar ocupado. Vou desligar, tá? Meu pai tirou o telefone do ouvido e disse à esposa: Vamos preparar um bife grelhado à noite. Vou trazer um bife de osso para casa quando sair do trabalho. De repente, deixei de ser teimoso e disse baixinho:
Que o bife de osso seja assado um pouco mais macio. Comecei a fazer exigências. Meus pais ficaram extremamente satisfeitos ao ver isso. Tudo bem. Então, quando você voltar à noite, nós fazemos para você. Enquanto desprezava meu próprio comportamento, o sorriso no meu rosto me entregou. Desliguei o telefone e esqueci todas as outras coisas. O principal era o agridoce que meus pais faziam. A costela e o prato de carne na frigideira estavam deliciosos. Até o restaurante de ontem não se compara. Só posso dizer que é uma opção semelhante. Às 4 da tarde, eu já tinha conversado com um funcionário. Falei um oi e saí da loja. Comprei algumas frutas para levar. Quando passei pela Universidade Jean, olhei para o lado por alguns segundos. A casa dos meus pais fica perto da Universidade Jean. Depois de estacionar o carro, eu levei as frutas para dentro da casa dos meus pais. Assim que entrei, senti o aroma do bife. O cheiro misturado com um toque agridoce. Tudo que eu gosto. Entrei na cozinha e cumprimentei meus pais. Minha mãe apontou para a pia. O Xiaoan chegou. Venha primeiro lavar as mãos. Fui até lá e lavei as mãos embaixo da torneira. Depois de secar, ajudei a colocar os pratos na mesa. Meus pais ainda estavam na cozinha, ocupados. Depois de um tempo, todos os pratos estavam na mesa. Os três se sentaram. Eu acabei de pegar os hashis quando ouvi meu pai dizer: Ontem nós saímos para jantar. Falei sobre você e a Ting com o tio Lu e os outros. Também disse que vocês estavam pensando em se casar. Ao ouvir isso, minha mão que segurava os hashis hesitou. De repente, me lembrei dessa questão. Fiz um som fraco de confirmação. Minha mãe então perguntou: Já decidiram quando vão se casar? Meu pai também estava muito feliz. Vocês jovens não precisam contar os dias para fazer as coisas. Depois de se casarem, teremos que falar com o velho Lu, para discutir sobre o casamento. Ouvindo meus pais falarem sobre casamento, olhei para meus pais. Todos estavam com sorrisos no rosto. Estavam extremamente satisfeitos com meu casamento com Luoio e Ting. Afinal, conhecem bem a família Lu. Luoio e Ting cresceu diante deles. Como poderiam não estar satisfeitos? Meus pais ficaram surpresos com meu olhar. Xiaoan, o que aconteceu entre você e a Ting? Eu mantenho os lábios cerrados. Neste momento, não tenho nem um pouco de apetite. Deixei os hashis de lado e baixei a cabeça para responder. Eu terminei com ela. Ao ouvir o que eu disse, meus pais ficaram surpresos. Em seguida, Shenling franziu a testa. Você está se referindo a isso? Eu acenei com a cabeça e olhei para ela ao dizer: Fui eu quem trouxe isso. Ao ouvir isso, a expressão da minha mãe mudou imediatamente. Meu pai falou primeiro antes dela. Xian, pequenas brigas entre casais são normais. O relacionamento se ajusta através desses altos e baixos. Não vale a pena agir por impulso. Você pode se arrepender depois. Não há necessidade de brigar ou terminar por pequenas coisas. Depois de falar, meu pai ainda suspirou. Ao ouvir isso, minha garganta estava seca e eu respondi: Não vou me arrepender. Minha mãe me olhou com raiva e disse: Você não vai se arrepender? O que adianta você apenas dizer que não se arrependerá? Eu realmente não entendo. Você e Yuya podem brigar por qualquer motivo que seja? Vocês cresceram juntos desde pequenos. O que ela pode fazer com você? Você é teimoso, exagerando uma coisa pequena. E o tio Lu e a tia Zhao não te tratam mal? O que você ainda não está satisfeito com a Luoio e Ting? Ao chegar a este ponto, fiquei em silêncio. Eu sei que meus pais teriam uma grande reação ao saber que terminei, mas não esperava ser tão duro comigo mesmo. Cada uma dessas palavras fez meu coração tremer. Vocês não perguntam nada. Apenas sabem criticar a mim. Eu sou teimoso. Eu estou insistindo em uma coisa pequena. Eu mereço ser agredido por ela, não é? Novamente me lembrei do dia em que Luoio e Ting me bateu. E meus pais ainda falam bem da Luoio e Ting em toda parte. Meus pais congelaram quando ouviram eu dizer que fui agredido. Eu os observei em silêncio. Eu apenas acidentalmente quebrei uma de suas coisas. Ela realmente ficou brava comigo. Ela até me agrediu fisicamente. Ela ainda veio várias vezes dizer que eu ser agredido era uma coisa pequena. Dizer que eu fico obcecado por essa questão. Não é para o meu bem que me colocam com ela. É como se estivessem me enviando para o fundo do poço. Depois de falar, levantei, empurrei a porta e corri para fora de casa. Ao descer o elevador, ainda ouvi meu pai. Minha mãe chamando meu nome ansiosamente. Meu pai suspirou e segurou a mão da esposa. Ele não quer nos ver agora. Vamos parar de provocá-lo. Minha mãe estava tão angustiada que começou a chorar, sentindo culpa por ter falado tantas coisas boas sobre Luoio e Ting. Por que eu não perguntei por que eles terminaram? Minha mãe fica triste toda vez que pensa nas coisas que eu disse. Eu realmente quero perguntar como a família Lu ensina suas filhas.
Dito isso, ela pegou o celular para fazer uma ligação. Meu pai a impediu. Xiaoan só tem medo de que a gente vá atrás. O velho Lu não nos conta para evitar problemas. Primeiro, vou ligar para Jian Yu, perguntar como estão as coisas. Quando liguei, meu pai perguntou: Jian Yu, você tem tempo para conversar agora? Jian Yu não ficou nem um pouco surpreso ao receber a ligação do meu pai. Tem tempo? Tio Lu, pode perguntar. É sobre o Lu Xian e a Luo Yuiting, da nossa família. Você sabe? Ele suspeita que Jian Yu deve saber de algo. Ontem, eles tiveram um jantar. Os pais de Jian Yu estavam rindo forçadamente quando mencionaram a Luo Yui. A situação da Luo Yuiting estava rindo de maneira muito forçada. Na hora, não dei importância. Agora, olhando para trás, parece que sabiam de algo. Jian Yu destacou alguns pontos principais. Depois de dizer isso, ele continuou. Lu Xian sempre gostou da Luo Yuiting. O término já deixou o humor dele não muito bom. Ele já estava se regulando emocionalmente bem. Tio, você e a tia não falem mais sobre ele. Ninguém está mais machucado do que ele. Ao ouvir isso, meu pai suspirou. Jian Yu imediatamente entendeu ok. Tio, vou dar uma olhada no Xian. Não se preocupem. Meu pai disse rapidamente. Obrigado, Jian Yu. Após desligar o telefone, minha mãe se virou para meu pai e disse: Eu não me importo com isso. Mas meu filho não pode ficar sofrendo em silêncio. Depois de dizer isso, minha mãe pegou o celular e ligou para a mãe da Luo Yuiting. Nesta vez, meu pai também ficou muito irritado ao entender a situação. Ele não impediu a esposa de jeito nenhum. Do outro lado, eu saí do elevador, abri a porta do carro e me sentei no banco do motorista. A amargura e a injustiça não compreendida tomaram conta do meu coração. Eu não sei por que tudo isso se tornou assim. Eu claramente não fiz nada de errado. Mas, por algum motivo, todos estão me culpando. Minhas mãos estavam apoiadas no volante. Minhas mãos tremiam levemente. O som da buzina de um carro chegou aos meus ouvidos. Eu ignorei. Não demorou muito e alguém bateu 2 vezes na janela do carro. Virei a cabeça para olhar. Um rosto familiar apareceu à minha frente. Era Xia Yushan. Eu abri a porta do carro e desci. Xia Yushan viu que meus olhos estavam avermelhados. Esta era a terceira vez que ela me via tão triste. Como se eu estivesse prestes a me despedaçar. Temo que um sopro de vento me faça desaparecer. Ela estendeu seu longo braço e me deu um abraço. Meu corpo ficou todo rígido por um momento. Minha cabeça se enterrou em seu ombro enquanto eu soluçava em silêncio. Xia Yusha não pôde deixar de sentir um pouco de dor. A mão que estava pendurada ao lado não pôde deixar de se fechar. Lentamente se moveu para as minhas costas, como se quisesse dar alguns tapinhas. Mas pensando que éramos estranhos que nem conhecíamos os nomes, acabei desistindo. De repente, ouvi dizer: Senhorita Xia, você pode se casar comigo? Sim. Estou apenas me vingando por impulso. Luo Yuiting sempre achou que eu não poderia viver sem ela. Os pais dela estavam sempre elogiando Luo Yuiting, falando sobre o registro de casamento. Então eu vou me casar com outra pessoa. Se eu disser que abracei Xia Yushan, foi realmente uma surpresa para ela. Então agora, ao dizer esta frase, isso fez seus olhos tremerem ainda mais. Xia Yushan ficou parada no lugar por um bom tempo antes de recuperar a consciência. Lentamente, ela afastou minha mão. Ao ver meus olhos levemente vermelhos, ela sentiu um pouco de pena. Mas, com seriedade, ela falou: Você não pode fazer isso. Não pode agir por um impulso momentâneo. E se casar aleatoriamente com uma estranha que só viu algumas vezes. Uma estranha cujo nome você nem sabe. Minha cabeça estava confusa e eu não conseguia ouvir mais nada. Só sabia que Xia Yushan não queria. Eu pensei que era normal. Quem se casaria com um estranho sem motivo? Como eu? Isso foi perturbador. Eu recuei para entrar no carro. Mas fui segurado por Xia Yushan. Ela suspirou silenciosamente por dentro. Como você vai dirigir nesse estado? Vou te levar de volta. O que eu disse agora? Xia Yushan interpretou como: Já que você não quer, isso foi perturbador. Vou perguntar a outros estranhos se querem se casar comigo. E então entrei no banco do passageiro. Xia Yushan olhou para o carro dela do outro lado da rua. Sentou-se no meu banco do motorista. Ligou o carro para me levar de volta. Na última vez, quando me entregou a chave, também se lembrou do caminho. Não fica muito longe do café. Neste momento, eu comecei a falar devagar. Meus pais gostam muito da Luo Yuiting. Quando terminamos, ela não perguntou o motivo e achou que era minha culpa. Um relacionamento de mais de 10 anos. Eu apenas quebrei um copo que minha ex-namorada lhe deu. E ela fez um escândalo por causa disso. Eu falei de forma suave. Só queria expressar o que estava me incomodando.
Caso contrário, seria muito difícil aguentar. Xia Yushan ouviu atentamente cada palavra. Após um tempo, Xia Yushan finalmente falou, com um tom neutro. Mas você não pode usar seu casamento para se vingar dos outros. Você deve entender melhor como essa pessoa é. Dizer algumas coisas desagradáveis. Casar-se com alguém cujos valores não se alinham com os seus. Se você se enforcasse, ela acharia que você estava apenas se balançando. Ao ouvi-la dizer isso, eu pensei um pouco e parece que sim. Estacionei o carro na porta do condomínio. Xia Yushan viu meu estado e não pôde deixar de se preocupar. Hesitei por um momento antes de falar. Eu te acompanho até lá em cima. Eu acenei com a cabeça. Entramos juntos pela porta. Eu troquei de sapatos e me sentei no sofá. A voz também estava sem energia. Obrigado por me trazer de volta. Os olhos de Xia Yushan se fixaram no meu rosto. Ao me ver com os olhos fechados, parecia que eu estava dormindo. O celular no bolso dela vibrou. Ela tirou imediatamente e pressionou o botão de atender. Ela foi para a varanda atender a ligação. Do outro lado da linha, uma voz feminina soou em meu ouvido. Xia Yushan, onde você está? Você disse para comer juntos? Para onde você foi? Eu tenho alguns assuntos, vá comer você mesmo. E meu carro está na beirada da estrada, você pode ir de carro comer. Depois de comer, venha me buscar à noite. A outra pessoa ainda não tinha falado, mas já ouvi Xia Yushan dizer. Quanto você gastou, eu te faço a transferência. Do outro lado, alguém riu e disse. Tudo bem, ligue à noite que eu venho te pegar. Ela desligou o telefone. Xia Yushan olhou para mim, que estava deitado no sofá. Saí da varanda e foi para a cozinha. Abri a geladeira e dei uma olhada. Peguei alguns legumes. Na seção de conservação, havia um saco de costelas que também peguei. Tirei o casaco preto e me preparei para colocá-lo na cadeira. De relance, vi que eu estava dormindo. Ela gentilmente colocou o casaco sobre mim. Arregaçando as mangas da camisa, ela entrou novamente na cozinha. Eu provavelmente dormi por 20 minutos. Senti o aroma no ar. Pensei que eram Jian e o Ivaner que tinham chegado. Esfreguei os olhos e entrei na cozinha. Ainda não os vi, mas já gritei. Depois de perceber que não eram eles, eu toquei meu pescoço. Senhorita Xia, você está cozinhando? Você acordou. Xia Yusha acabou de terminar de cozinhar e estava pensando em ir embora. Ela supôs que meus pais tinham me dado uma bronca e eu nem comi. Então decidiu fazer uma refeição antes de ir. Não esperava que eu acordasse tão rápido. Xia Yushin olhou para mim e disse. O jantar está pronto para você. Eu estou indo. Eu olhei para alguns pratos na mesa. No meio, havia costelas agridoce. Havia um sabor agridoce no ar. Senhora Xia, você não vai comer? Eu me virei e olhei para Xia Yushin, que estava colocando o casaco. O olhar de Xia Yushin se fixou em mim, assistindo enquanto eu entrava na cozinha e pegava 2 pares de haxiz e 2 tigelas. Eu me virei para ela e disse, vamos comer. Xia Yushin parou no lugar, com o olhar seriamente observando enquanto eu arrumava as tigelas e haxiz. Então ela se dirigiu à mesa e disse, eu peguei alguns ingredientes aleatórios da geladeira. Eu soltei um sorriso. Obrigado. Eu já planejava preparar esses pratos esta noite. Peguei um pedaço de costela e coloquei na tigela. O sabor estava realmente bom. Não pude deixar de elogiar. Senhora Xia, você sabe cozinhar bastante bem. O canto dos lábios de Xia Yushan se curvou em um sorriso sutil. Talvez eu tenha compartilhado meus pensamentos com Xia Yushan. Meu sentimento de frustração não era tão intenso. Eu não tinha apetite antes. Mas agora eu realmente estou com fome. O ritmo da minha refeição acelerou um pouco. Xia Yushan olhou para mim, que estava comendo com atenção. Eu senti seu olhar e a encarei por um momento. Acabei de engolir a comida na minha boca. Pisquei meus olhos secos e perguntei. Estou comendo muito rápido? Xia Yushan balançou a cabeça, desviou o olhar e voltou a comer. Apenas achei que você está mais magro do que quando te conheci pela primeira vez. Você deveria comer mais. Eu fiz um som de entendimento e acenei com a cabeça em concordância. Certo. Então eu vou comer um pouco mais. Lu Yuetin não deveria mais me deixar triste. Eu ainda ouvia com seriedade as minhas próprias palavras. Xia Yushan soltou uma risadinha. Por fim, eu terminei o prato que ela fez. Um prato de costelas agridoce foi todo devorado. Após a refeição, coloquei os pratos e talheres na máquina de lavar. Quando voltei, Xia Yushan já tinha limpado a mesa. Ela colocou o vaso novamente no centro da mesa e ajustou o ângulo do vaso. Agradeci a Xia Yushan. Senhorita Xia, obrigada por me ajudar a cozinhar hoje. Xia Yushan limpou as mãos com um guardanapo e disse, de nada. Em seguida, levantou os olhos para me olhar. Se não há mais nada, então eu vou indo. Eu respondi, então, cuidese no caminho.
Dito isso, eu me preparei para acompanhá-la até o andar de baixo, mas fui interrompido por Xia Yushan. Descansa. Eu desço sozinha. Ela parou na entrada, virou-se e disse: Senhor Lu, da próxima vez, não pergunte facilmente a uma mulher desconhecida se ela quer se casar. Eu, um pouco envergonhado, acenei com a cabeça. Entendi. Xia Yushan ainda tinha muitas coisas a dizer, mas achou que era excessivo. Então, eu vou embora. Ela abriu a porta e saiu. Sem querer, ela fechou a porta atrás de si. Saindo do elevador, com a cabeça baixa, enviou um endereço para a amiga vir buscá-la. Jian Yu e Shu Van'er passaram por ela. Shu Van'er parou de repente, olhando para Xia Yushan, que estava parada na porta do condomínio. Jian Yu olhou na direção que ela estava olhando. O que está acontecendo? Shu Van'er se virou e respondeu. Uma mulher com uma forma extremamente imponente. Não vi seu rosto. Quando ela passou por mim há pouco, ao olhar para aquele perfil, pensei que era aquela que vi na festa de gala antes. Jian Yu nem chegou a ver seu rosto, portanto, não se importou. Após os dois apertarem o botão do elevador para o 9º andar e tocarem a campainha, Jian Yu disse: Também não sei se o Xian já acordou. Assim que ele terminou de falar, a porta se abriu. Eu abri a porta para eles entrarem. Por que vocês vieram tão tarde? A Shu Wnr me passou a caixa de comida que trouxe e comentou: Não está com medo de ficar com fome em casa? Eu peguei. Obrigado. Vocês vieram mesmo tarde. Eu coloquei a caixa de comida na mesa. Preparei água para eles e só então me sentei. Jian Y perguntou em voz baixa. Quando seu pai me ligou, eu falei isso para ele. Ele estava muito se culpando. A tia SHN é uma pessoa tão calma. Ao ouvir que a Lu Yuetin agrediu você, ela ficou aos prantos. Para ser sincero, ele nunca tinha visto uma tia SHN assim. Shu Wnr também comentou. É tudo culpa da Lu Yuetin. Jian Y riu. A Lu Yuetin sabe que você está dizendo isso sobre ela pelas costas? Shu Wnr deu de ombros, sem se importar. Eu não disse nada lá fora sobre ela. Eu ri e então disse. Eu não queria culpar meus pais. Naquele momento, eu estava um pouco mal-humorado. Eu estava emocionado. Ao ouvir isso, eles ficaram aliviados. Jian Yu olhou para o relógio e já eram 7h30. Você deve comer primeiro. Eu acenei com a mão e disse. Mas eu já comi. Acabei de limpar a mesa 5 minutos antes de vocês chegarem. Jian Yu ficou surpreso e me encarou. Nessa situação, como eu poderia cozinhar? Não só Jian Yu, até Shu Van'er achou estranho. Com quem? Não sabia o que dizer a princípio. Eu só saí de casa dos meus pais. A senhorita Xia me trouxe de volta. E ainda fez comida para mim. Com apenas essa frase, Jian Yu e Shu Van'er começaram a fazer perguntas incessantemente. Quem é a senhorita Xia? Por que ela te trouxe de volta? Por que ela ainda fez comida para você? Olhei para eles e disse seriamente. É aquela que me ajudou a pegar as chaves e me trouxe de volta antes. Você me viu na cafeteria pela manhã. Essa é ela. Jian Yu mudou de assunto. Ela é bem próxima de você? Eu balancei a cabeça e disse. Não podemos dizer que somos próximos. Podemos dizer que somos amigos de um encontro casual. Nem chegamos a dizer nossos nomes. E nem falar sobre troca de contatos. Ao ouvir isso, Shu Van'er pareceu pensar em algo. Da última vez, Lu Yuetin me ligou. Ela disse pelo telefone que você estava jantando com alguém. Era ela também? Eu acenei com a cabeça e continuei. Isso mesmo, era ela. Porque anteontem ela me trouxe um bolo. Ontem eu a encontrei na porta da escola deles. Aí eu a convidei para jantar. Uma vez eu estava encostado na janela do carro olhando a Bela na porta da escola. De repente, ela apareceu e me perguntou o que eu estava fazendo aqui. Eu fiquei sem jeito para dizer a verdade. Foi uma sensação sufocante de estar pegando algo. Jian Yu riu sem se conter. O que você disse? Eu cocei a cabeça e disse. Claro, falei de forma positiva. Eu disse que estava admirando os estudantes cheios de energia. O resultado saiu e alguém que não havia acordado direito. Ela, sem expressão, disse que estava bem animada. Agora até a Shu Van'er riu. Neste momento, eu também os olhava sem expressão. Isso não é demais? Jian Yu limpou a garganta e respirou fundo. Não consegui evitar e ri. Não riam, não riam. Então vamos embora. Descanse mais cedo, ok? Eu os acompanhei até o andar de baixo. Olhei para eles enquanto entravam no carro e acenei. Tenha cuidado ao dirigir à noite. Peguei meu celular. Olhei para os números de contatos na agenda. Eu liguei para meus pais. Minha mãe atendeu o telefone em segundos. Shen Ling disse ansiosamente. Xiaoan, você comeu? Desculpe, mãe. Não perguntei os motivos. É a primeira vez que minha mãe está tão ansiosa em me explicar.
Fiquei um pouco surpreso. Não tem problema. Na verdade, eu não estava muito estável, então saí de casa. Não é nada sério. Agora estou bem. Já comi. À noite, Jian e o Imushue também me trouxeram comida. Está tudo bem. Minha mãe disse isso 2 vezes. A pedra no meu coração caiu. Conversamos por mais um tempo até desligarmos o telefone. Coloquei o celular de lado, pensando que antes, com a Lu e o Etin, além de ser o título de namorados, quase tudo era igual ao que era antes. Presentes de aniversário, presentes de festas. Não havia qualquer comportamento impróprio. Pudesse dizer que era uma relação de casal pura como não poderia ser mais. Ou talvez não se pudesse chamar de relacionamento. Só se pode dizer que carregavam o título de namorados. Ela ainda me via como um irmão. Chegou a se tornar uma situação de amantes. Ela parecia desfrutar naturalmente do meu carinho por ela. Nós, amigos de infância, fomos testemunhas daquela relação anterior da Lu e o Etin, quando ela estava com o ex-namorado. Mal podia esperar para estar grudada nele 24 horas por dia. Recordando todas essas coisas sobre a Lu e o Etin, eu me sinto um pouco aliviado. Estar com a Lu e o Etin era como procurar sofrimento para mim mesmo. Antes das 10 horas, comecei a sentir sono e apaguei a luz para dormir. Do outro lado, Xia Yushin estava deitada na cama, virando-se para lá e para cá, sem conseguir dormir. Ela revisitou em seus pensamentos tudo sobre o nosso encontro. Embora tenha sido um encontro casual, mas foi muito mais do que um simples encontro. Na sua cabeça, ele estava com os olhos vermelhos perguntando se poderia se casar com ele. Naquele momento, quase aceitei, mas sabia claramente que ele estava falando por impulso. Parecia que ele queria se vingar de alguém de forma impulsiva. Quanto mais Xia Yushan pensava, mais agitada ficava. Uma ideia estava se espalhando loucamente em sua mente. Dominava seus pensamentos. A vida seguia de maneira monótona. De repente, ela quis agir por impulso. Após tomar essa decisão, foi que ela finalmente adormeceu. Teve um pesadelo e acordou depois de menos de 3 horas de sono. Ao se levantar, pegou o registro de residência. Hoje choveu muito e ela saiu de casa com um guarda-chuva. Abri a porta do carro e andei na rua com o guarda-chuva, pensando que, em um dia de chuva, o Sr. Lu talvez não saísse de casa. Se não nos encontrássemos, isso significaria que foi apenas um encontro casual. Já que foi um encontro casual, que seja assim. Afinal, somos apenas passageiros. Esse pensamento também deveria se dissipar. Ela estava de pé lá embaixo, sem saber há quanto tempo. Pensou em muitas coisas. Os transeuntes que passavam ignoravam completamente. A chuva não parava, pelo contrário, parecia intensificar-se. Ela levantou os olhos e olhou para o céu. Continuava nublado. Parecia que estava se insinuando que esse impulso deveria desaparecer. Hoje eu não planejei ir à cafeteria de manhã. Contudo, fui dormir cedo ontem à noite. Hoje, ao me levantar, preparei um café da manhã requintado e abundante para mim. Antes de colocar o café da manhã no forno, arrumei o quarto. E aproveitei para descer e jogar um lixo fora. Depois de entrar no elevador, percebi que não havia trazido guarda-chuva. Mas também não voltei para pegar. Não era só correr alguns passos? Um guerreiro não teme tempestades. Eu saí do elevador e fui para fora. De repente, parei os passos por alguns segundos. Eu juro que nunca vou esquecer esta cena. A senhorita Xia segurava um guarda-chuva preto na chuva. Ela parecia ter se fundido com a chuva, parecendo extremamente solitária. Eu rapidamente corri para fora. Ele gritou para Xia Yushan: Senhorita Xia. Xia Yushan levantou levemente os olhos, olhando para mim, que estava correndo na chuva. Eu sorri e acenei para ela. Enfrentando a chuva, corri para baixo do beiral e perguntei: Senhorita Xia, o que há atrás aqui? Quando vi Xia Yushan, não pude deixar de me sentir confuso. Estava em pé embaixo do meu prédio bem cedo. Tem alguma coisa? É por causa de eu ter sido atrevido ontem? Perguntar se poderia me casar com ela? Tenho medo de que eu ainda queira hoje. Então, vim cedo hoje. Se for realmente assim, ela é realmente uma boa pessoa. Depois de pensar, continuei dizendo: está chovendo lá fora e está bem frio. Vá primeiro. Xia Yushan não disse nada e me seguiu até o elevador. Só depois de entrar no elevador ela falou: vim te ver. Assim que ela terminou de falar, a porta do elevador se abriu. Coloquei o guarda-chuva na porta e entrei em casa. Obrigado, senhorita Xia. Vim tão cedo assim. Já estou bem. Ela é realmente uma boa pessoa. Fiquei um pouco emocionado. Depois, peguei uma toalha seca em casa e dei a Xia Yushan. Senhorita Xia, para você se secar. Então continuei dizendo: estou fazendo o café da manhã. Você já comeu? Fiz bastante. Vamos comer juntos.
Depois de falar, fui para a cozinha e trouxe os acompanhamentos que fiz no forno. Também fiz 2 tigelas de wonton e coloquei na mesa. Xia Yushan deu uma olhada na mesa. Tinha bolinhos de massa frita, panquecas e um prato de frutas. Vamos comer. Eu passei uma colher e um par de achis para Xia Yushan. Ela estendeu a mão, pegou e agradeceu. Eu disse sorrindo: Senhora Xia, deveria ser eu a te agradecer. Você veio me ver tão cedo, sob a chuva. Xia Yushan respondeu: Você não desceu, não é? Eu a olhei confuso e perguntei: Se eu não descer para jogar fora, você não teria vindo me visitar? Xia Yushan acenou com a cabeça e fez um som afirmativo. Eu sorri. Eu já estou bem. Ontem eu fui impulsivo. Você está absolutamente certa. Estou mudando lentamente, tentando deixar de lado meu eu impulsivo e rebelde. Ao ouvir isso, Xia Yushan fez um leve aceno com a cabeça. Então, ela se apresentou. Meu nome é Xia Yushan. Sou de Yana. Sou professora universitária de 28 anos. Geralmente ela apenas diz que é professora. Hoje, ela se apresentou como professora universitária. Isso mostra que ela estava levando essa apresentação a sério. Eu sorria levemente. Eu sei disso. Xia Yushan levantou os olhos para me olhar. Você me conhece? Sim. A professora mais jovem do departamento de chinês da Universidade Jian. Eu também vi sua escola. Publicaram uma seção dedicada a você. Eu exclamei admirado. Senhorita Xia, eu vi seu passado. Você realmente é um gênio. Pular de ano e ser admitida sem exames é insignificante para você. Xia Yushan sorriu. Ah, entendi. Eu rapidamente me apresentei também. Meu nome é Lu Xian. Também sou de Yana. 26. Sou o dono de uma cafeteria. Parece que é só isso. Xian. Xia Yushan repetiu meu nome várias vezes em sua mente. Assim que terminamos o café da manhã, sentamos e conversamos por um tempo. Eu olhei para cima e para baixo em Xia Yushan e não pude deixar de perguntar. Senhorita Xia, para onde você vai hoje? Xia Yushan não disse seu destino. Ela apenas começou a arrumar os restos na mesa enquanto perguntava. Tudo isso vai para a cozinha? Não precisa. Eu cuido disso. Levantei e peguei os pratos e talheres. Xia Yushan teve que se levantar para limpar a mesa. Quando saí, o restaurante já estava todo arrumado. Obrigado. Eu trouxe novamente a água com limão que preparei de manhã. Servi um copo para Xia Yushan. A voz de Xia Yushan tinha um tom de desculpa. Desculpe por te incomodar. Desde que ela entrou, estive ocupado. Parecia que tinha causado problemas para ele. Eu balancei a cabeça. Não é um incômodo. Eu faço mesmo em casa. Xia Yushan parecia um pouco hesitante. Ela fez uma pergunta. Você está sóbrio e sensato hoje? Uma pergunta inesperada. Um pouco abrupta. Mas eu acho que Xia Yushan deve se preocupar comigo. Além disso, a senhorita Xia está um pouco tímida hoje, sentindo que algo está acontecendo. Eu a olhei e sorri, acenando com a cabeça. Claro. Ontem você ainda cozinhou para mim depois do que me disse. Meu amigo também veio à noite. À noite, liguei para meus pais. Também esclarecemos tudo. Não vou mais me entristecer por pessoas que não valem a pena. Depois de fazer essa pergunta, a Xia Yushan se sentiu aliviada. Seu olhar se fixou em meu rosto bem definido e atraente. Senhor Lu, você pode se casar comigo? Esta foi a pergunta que fiz a ela ontem. Essa frase nunca saiu da cabeça da Xia Yushan. Minha mão segurando o copo de vidro ficou rígida. Fiquei paralisado olhando para Xia Yushan. Ela achou minha reação normal. A voz dela se tornou mais lenta. Você não precisa se apressar para responder a minha pergunta. Isso também pode ser considerado como minha impulsividade. Só espero que você esteja consciente. Me dê uma resposta de forma racional. Se você quiser me fazer perguntas, pode perguntar lentamente. Eu vou te dar uma resposta. Gradualmente, voltei à realidade. Continuei olhando para Xia Yushan com curiosidade e dúvida. A manhã toda, ela ficou embaixo da chuva esperando eu aparecer. Na verdade, eu apenas queria te perguntar isso. Inacreditável. Eu a olhei e perguntei. Por quê? Xia Yushan soltou um suspiro. Para alguém que viu uma quantidade que pode contar com os dedos de 2 mãos, ter oscilações emocionais é realmente bizarro. É realmente incompreensível. A frase que você me disse ontem. Eu quase pensei a noite toda. Talvez minha vida seja muito monótona. Eu realmente fui impulsivo. Você perguntou por que eu não vim te procurar. Nós começamos com um encontro casual. Se eu não tivesse te esperado, então nós também deveríamos voltar a um mero encontro breve. Ela falou palavra por palavra, sem pressa, calmamente. Eu perguntei, um pouco surpreso. Você realmente precisa desse casamento? Xia Yushan balançou a cabeça, com uma voz suave.
Eu só arcar com minhas próprias emoções. Não tem relação com nada mais. Sem a impulsividade de ontem e a necessidade de vingança, eu deveria ter um coração indiferente. Porque Xia Yushan, com poucas palavras, causou impacto. Por um momento, eu fiquei sem palavras. Mas Xia Yushan não parecia estar constrangida. Ela já veio com uma probabilidade de 50% de fracasso. Neste momento, ainda não recusei. Ela só pode continuar falando sobre si mesma. Tirando as razões pelas quais eu quero me casar com você. Eu tenho casa e carro. Tenho cerca de... Quando ela falou sobre as economias, eu ri. Senhorita Xia, talvez seja melhor não falar sobre suas economias. Xia Yushan levantou ligeiramente as sobrancelhas e acenou com a cabeça. Eu moro sozinho. A vida também é muito simples. Se eu me casar e tiver filhos no futuro, meu trabalho também pode ser deixado de lado temporariamente. Depois de ouvir tudo em silêncio, minha cabeça estava um pouco confusa. Dizia que já não seria impulsivo, mas também pensava que agora, ao lado de casar-se com esta mulher não seria tão ruim. Tudo estaria resolvido. E eu sei que não sou tão rápido para sair do meu último relacionamento, com medo de que eu esquecesse a dor e voltasse com Lu Yueting. Uma voz dentro de mim gritava para que eu concordasse com ela. Não deixe uma saída para você mesmo. E não sei de onde veio essa coragem. Eu realmente concordei. Quanto à minha concordância, Xia Yushan ficou perplexa. Ao ver sua reação, eu limpei a garganta. Você vai dizer que não posso me casar com alguém que só vi alguns estranhos uma ou duas vezes. Xia Yushan sorriu levemente. Hoje é você quem deve me dar uma lição. Desde ontem à noite, ela não tem mais direito de me dar lições. Eu coloquei o copo de vidro para baixo e perguntei. Então, vamos registrar hoje. Quando eu disse, senti como se fosse de outra era. Claramente, há pouco tempo eu estava falando sobre isso com outra pessoa. Não imaginei que a mudança fosse tão grande. Xia Yushan saiu de casa logo cedo. Eu trouxe meu documento de identidade e registro. Eu assenti com a cabeça e fui ao quarto escolher uma roupa. Espere um momento. Eu nunca fui tão impulsivo e rebelde antes. Desta vez, não estou deixando nenhuma saída. Claramente, é melhor namorar primeiro. Mas eu simplesmente estou com preguiça de falar sobre isso novamente. Em vez disso, vamos brincar de forma grande. Depois de me trocar, eu disse mais uma coisa para ela. Espere um pouco. Ainda tem uma coisa que não peguei. Depois de dizer isso, ela correu de volta para o quarto. Xia Yushan se levantou e varreu o chão. E também arrumou a mesa. Acabei de arrumar. Eu saí do quarto. O olhar de Xia Yushan caiu sobre mim, e ela não pôde evitar parar. A aparência charmosa combinada com o terno formal a tornava ainda mais atraente. Eu deixei as mãos caírem e caminhei em direção a Xia Yushan. Fiquei na frente dela, olhando para ela. Senhorita Xia, está tudo bem? Ela encontrou meu olhar. Muito charmoso. Um sorriso se formou no meu rosto. Estava segurando o registro familiar na mão. O registro familiar estava com meus pais antes. Depois, souberam que eu ia me casar com Lu. E o Itin deixou comigo porque ouviu que eu ia registrar o casamento. Eles provavelmente acharam que eu iria dar uma surpresa ao casal. No final, eu e Lu Yueting terminamos completamente. Não esperava que ainda fosse útil. Então, vamos embora. Eu troquei de sapatos e saí com Xia Yushan. Xia Yushan estava pensando agora há pouco. Será que os elogios que fiz foram muito superficiais? Eu realmente estava pensando que um jovem elegante e gentil como Jade. Como, assim que saiu, não pensei duas vezes. A primeira reação da minha mente foi que ele era muito bonito. Xia Yushan se abaixou ligeiramente para pegar o guarda-chuva do chão. Peguei o guarda-chuva da mão dela e disse: Deixa que eu cuido. Então, entramos juntos no elevador. No elevador, meus nós dos dedos da mão direita se contorceram. Eu acertei a mão de Xia Yushan. Ao sairmos do elevador, eu naturalmente segurei a mão dela. A sensação era um pouco fria, mas muito macia. Eu vi que a chuva havia parado. Fiquei um pouco surpreso. Agora até o sol apareceu. Meu carro estava estacionado na calçada. Ela se sentou no banco do passageiro. Vi que o meu registro de residência estava no console central. No caminho para o cartório, eu estava muito calmo. Estacionei o carro em frente ao cartório. Olhei seriamente para Xia Yushan e perguntei: Você realmente não se arrepende? Xia Yushan ficou emocionada. Essa não era uma pergunta que ela deveria me fazer? Mas ela continuou a conversa de acordo com o que eu disse. Não me arrependo. Seguindo meus próprios pensamentos. Se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu me arrependeria por muito tempo. É preciso tentar, afinal. Eu não vou permitir que eu tenha qualquer arrependimento. As palavras dela foram como um catalisador para mim.
Toda a preocupação extra desapareceu. Quando Xia Yushan estava prestes a empurrar a porta do carro, eu a segurei pelo braço. Ela me olhou com um semblante de dúvida. O que houve? Eu tirei uma caixa de anel de trás do carro. Não sei se você vai gostar. Se não gostar, podemos ir à loja escolher outra tarde. Ao abrir a caixa de anel, havia 2 anéis dentro. Devem ser mais de 1 quilate. Com um design de 3 camadas, são muito bonitos. Eu preparei esta caixa de anéis há muito tempo. Um casamento deve ter uma cerimônia adequada. Se Xia Yushan não gostar, podemos trocar. Os olhos bonitos de Xia Yushan pareciam brilhar um pouco. Em seguida, ela pegou um dos anéis e colocou em meu dedo. Nós dois colocamos os anéis um no outro. Na frente do cartório, Xia Yushan me perguntou mais uma vez. Uma vez dentro, não podia me arrepender. Eu segurei a mão de Xia Yushan. Avancei para dentro do cartório. Quando entrei, eu estava extremamente calmo. Após carimbar, eu peguei o documento. Depois, de repente, eu não estava mais calmo. Eu estava parado na entrada do cartório. Olhando para o documento vermelho na minha mão, fiquei atordoado. Senti minhas pernas um pouco fracas. Você está bem? Xia Yushan me viu parado, sem reação. Por um momento, não parecia que eu estava arrependido. Afinal, quando entrei, eu estava bastante calmo. Eu a observei em silêncio. Aqueles poucos minutos pareciam um sonho. Então eu me casei. Ainda bem que a noiva era muito bonita. Aquela mulher elegante e calma só ficava mais linda a cada olhar. Xia Yushan hesitou e perguntou: Você se arrepende? Eu respirei fundo algumas vezes para me acalmar, mas ainda me sentia um pouco ansioso por dentro. Eu de repente peguei a licença. O que meus pais e os seus pais vão dizer? Xia Yushan riu levemente e disse: Esta tarde, eu vou visitá-los primeiro. Eu rapidamente segurei Xia Yushan. Não, não, não. Vamos manter isso em segredo por enquanto. A questão é que eu ainda não sei como contar isso aos meus pais. Além disso, acabei de resolver um conflito com meus pais. Se eles souberem que eu peguei a licença com uma mulher que só vi algumas vezes, com certeza vão achar que fui impulsionado por eles. Foi um impulso momentâneo que me levou a fazer isso. Eles vão se culpar. E possivelmente também vão culpar a senhorita Xia. Xia Yushan ainda achava que isso não era muito bom. Não é bom, né? Eu mudei de assunto rapidamente e disse: Então, seus pais sabem? Ou seria melhor eu conhecer seus pais primeiro? Xia Yushan balançou a cabeça e disse: Não sei. Eu vou falar com eles. Depois de pegar o certificado, percebi que havia muitas coisas que não considerei. Desta vez eu realmente me meti em uma grande encrenca. Eu perguntei seriamente a Xia Yushan: Seus pais se dão bem? Eles não vão me odiar, né? E se houver algum conflito familiar? Eu não estaria apenas me arrumando mais problemas? Xia Yushan me olhou e sorriu levemente para me confortar. Eles vão gostar de você. Normalmente, de vez em quando, eles dão uma cutucada, para que ela possa ter um namorado ou algo assim. Agora ela já se casou e pegou o certificado. A família dela também não vai dizer nada sobre quem ela gosta. Ao ouvir isso, suspirei aliviado. Você que está dizendo. Xia Yushan acenou com a cabeça. Fique tranquilo. Ao entrar no carro, hesitei por alguns segundos. Senhora, você pode ficar na minha casa? Com medo de que ela não aceitasse, acrescentei algumas palavras. Minha casa fica em uma boa localização. Dirigir até o seu local de trabalho não é muito longe. Que tal você pensar um pouco? Eu olhei para a Xia Yushan com expectativa. A Xia Yushan definitivamente não tinha intenção de recusar. Ok, então vou voltar e arrumar as coisas. Eu respirei aliviado, achando que deveria dar uma explicação. Portanto, eu coloquei para fora o que estava pensando. Na verdade, eu não planejava contar aos meus pais sobre nós por enquanto, com medo de que eles percebessem algo. A Xia Yushan acenou com a cabeça e disse: Eu consigo entender. Essas são todas coisas pequenas. Não importa onde você mora. Eu não vou recusar sua proposta. Nesse momento, eu estava novamente em dúvida sobre o que um casal casado deveria fazer. Não precisa ser tão formal. Como eu deveria chamá-la? Chamar pelo nome direto é um pouco indelicado. Chamar por 2 nomes parece que não somos tão próximos. Que preocupação. Melhor não pensar nisso. Depois de arrumar as coisas na casa da Xia Yushan, estava pronto para ir comer. Quando cheguei ao restaurante, já eram 11h30. Durante o jantar, Xia Yushan perguntou em voz alta: Você não quer que meus pais e amigos saibam, certo? Eu rapidamente balancei a cabeça e disse: Não é isso. Não me importo que meus amigos saibam. Sobre meus pais, eu vou deixar isso amadurecer por 2 dias. Daqui a alguns dias, vamos voltar juntos. Tudo bem? Xia Yushan acenou com a cabeça. Tudo bem. Embora seja um pouco impulsivo, definitivamente não é uma ideia passageira.
Eu realmente espero que possamos passar o resto da vida juntos. Ao ouvir isso, eu também acenei com a cabeça. Embora eu não saiba muito. Mas eu definitivamente não vejo o casamento como um jogo. Ao ouvir isso, ela pareceu muito mais relaxada. Depois de jantar, nós fomos ao shopping e compramos muitas coisas. No entanto, eu não entendia por que Xia Yushin estava comprando presentes para o encontro. No entanto, ela disse: vamos nos preparar primeiro. Melhor estar preparado, mais cedo ou mais tarde teremos que nos encontrar. De repente, eu me senti um pouco desconfortável. O nível de entusiasmo da senhorita Xia me fez sentir que não deixá-la conhecer meus pais seria meio injusto com ela. Como se eu estivesse escondendo ela de todo mundo. Então eu também vou pedir algo para o tio e a tia antecipadamente. Embora eu não saiba quando nos encontraremos. De acordo com as coisas que a Xia Yushan comprou, eu comprei mais uma parte. Quem diria que, no final, foi a Xia Yushan quem pagou? Não deveria ser eu a pagar por isso? Estou um pouco insatisfeito. A Xia Yushan sorriu com um toque de resignação. Nós dois estamos casados. Não é tudo igual? Eu murmurei em voz baixa. Como isso pode ser igual? A Xia Yushan ouviu eu murmurando em voz baixa. Ela não pôde deixar de baixar os olhos. Mas ela não conseguiu ouvir claramente o que eu disse. Nós fizemos 2 viagens até conseguirmos trazer todas as coisas que compramos hoje para casa. Depois de passear a tarde toda, meu corpo todo dói. Quando voltei, desabei no sofá. Também não me importei com a minha imagem na frente da senhorita Xia. Quando vi a Xia Yusha chegando com sua mala, eu rapidamente me levantei e fui com ela até o vestiário. Este lado aqui vai ficar com suas roupas. Minhas roupas estão à esquerda. O lado direito eu pretendo usar para Xia Yushin. Ela se agachou e começou a arrumar suas roupas. Nesse momento, o som da porta se fez ouvir. Pensando na atitude positiva da senhorita Xia hoje, achei que esconder de mim não seria justo com ela, então disse: senhorita Xia, você pode ir abrir a porta? Pode ser meu amigo Jian Yu. Ao ouvir isso, o canto da boca de Xia Yushin se ergueu. Ele não estava tentando se esconder. Na verdade, ele estava um pouco feliz por dentro. Ele imediatamente largou as roupas que tinha nas mãos e foi abrir a porta. Enquanto Xia Yushin ia em direção à porta, pensava no que eu havia acabado de dizer sobre Jian Yu. Parecia que naquele dia, enquanto ela cozinhava aqui, ele não viu quem era e apenas chamou. Deve ser um bom amigo dele. Assim que ela abriu a porta, seus olhares se cruzaram. Por um momento, houve um silêncio súbito. Aqueles que estavam na porta não pareciam da mesma idade. Com essa idade e aparência, pareciam os pais de Luxian. Então, o Luxian é tão bonito assim. Ele herdou os bons genes dos pais. Meus pais estavam segurando 2 caixas de comida. Ao ver que a pessoa abrindo a porta não era seu filho, os dois deram 2 passos para trás. Olharam para o número da porta. Minha mãe ficou intrigada e murmurou: é aqui. Meu pai olhou para Xia Yushan, que abriu a porta. Com licença, você é? A Xia Yushan abriu a porta e educadamente chamou: mãe e pai, boa noite. Mãe e pai, entrem e sentem-se. A Xia Yushan de repente ficou aliviada por ter se preparado. Ainda bem que comprei o presente à tarde. Caso contrário, seria muito constrangedor. Quem imaginaria que veria os pais do Xian tão cedo? Estava um pouco feliz, desde que os sogros a conhecessem. Então, ela seria completamente a esposa do Xian, conhecida por todos. Depois que os dois entraram, ao ver a disposição e a decoração do lugar, perceberam que não haviam se enganado. Xia Yushin imediatamente serviu o chá para os sogros. Os dois ficaram surpresos. De repente, ouvi a minha voz não muito longe. Jian Yu, o que você está fazendo aqui? Eu troquei para uma roupa de casa. Fui em direção à sala. Fiquei paralisado ao ver quem tinha chegado. Não era o Will. Era, na verdade, meus pais. Eu realmente queria esconder isso. Mas no final, eles vieram à noite.